voltar a fazer contato com ela para a gente conseguir a participação efetiva dela. Né? Deixa eu só ver se tem alguém lá no grupo ainda para vir para cá. Temos 7 pessoas. Cláudio. 18, deixa eu só verificar aqui. Cláudio Tonetti está no grupo ou não? Seria a primeira participação dele. Lucinéia, está me escutando? Sidney, eu tenho 2 acessos seus, Sidney. São 2 acessos em 2 locais diferentes. Verifica aí para mim, faz favor. A Lucinéia está sem. Se você puder dar um toque para a Lucinéia lá, Sidney, a Lucinéia está sem meu áudio, aparentemente. Jones, não sei se me ouve. Jones aparentemente não está me ouvindo. André Lourenço. Oi, o Júnior Elon está ouvindo. Beleza, Júnior, beleza, tranquilo. Ok. André Neto ainda não está presente. Os microfones estão abertos, ok, pessoal? Toma cuidado com o que vocês falam aí, que todo mundo está ouvindo. Se começar a dar problema com essa questão aí dos microfones, vocês me avisam que eu corto o acesso aqui, que às vezes pode dar microfonia. 23, mas tem mais gente online lá que ainda não conseguiu acesso. Deixa eu verificar rapidinho aqui. Isso, chegou agora. Ok, eu vou dar início. Aparentemente tem 3 ou 4 pessoas que estão com dificuldade de acesso. Vamos ver aqui, Tiago, William, Larissa, Guido, Evelyn. Ok, 25 participantes. Vamos começar a trabalhar. Deixa eu só marcar aqui para salvar as presenças para o meu controle. Tem um registro disso. Vou clicar aqui e a gente já dá início. Ok. Beleza. Na sexta-feira, né, nós discutimos um pouco sobre alguns fundamentos aí da biologia. Eu vou desativar os microfones, está dando muita interferência. Tá? Muita interferência, professor. Tá, vou cortar aqui. Beleza. Estão todos bloqueados. Assim eu acho que fica melhor, né? Se precisarem falar alguma coisa, vocês podem ativar o microfone e depois desativa de novo, ok? Ou usa o chat aqui no texto, ok? Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, pessoal? Não se acanhem. Eu vou falando, aquela nossa velha história. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, chama. André Lourenço. Ok, só dando uma mãozinha aqui. André Neto Rosa. Ok, André chegou, beleza. André Lourenço, vou ter que digitar aqui por texto. Timbó também sem, o Aldonir também sem áudio. Jones sem áudio. Alceu, me ouve agora, Alceu? Consta aqui como você como se estivesse recebendo. André Lourenço ainda não.
Deixa eu só vir rapidinho aqui. Jones. Ok, eu vou iniciar. Tem alguns de primeiro acesso que estão tendo um pouco de dificuldade. José Tonetti, o Lourenço já tinha participado, o Bruno também primeiro acesso. Provavelmente algum problema de configuração ou estão usando um programa, não estão usando o Firefox. Eu vou iniciar para a gente poder dar andamento. Depois eles utilizam a gravação para acompanhar, né? Inclusive eu estou trabalhando num processo para conseguir converter a filmagem, né, a gravação da aula num vídeo MP4. Se der certo, até amanhã eu já consigo fechar isso. Aí fica um vídeo que pode ser que eu posso postar no YouTube e outras formas. Opa, Cláudio chegou. Cláudio presente. Ok, Cláudio. Bom, vamos lá. Semana passada nós discutimos um pouquinho sobre as tilápias. Eu não gostei da figura que eu tinha lá para identificar os machos e as fêmeas. Aí eu acabei encontrando um outro arquivo agora essa semana. Eu achei interessante compartilhar. Deixa eu bloquear os microfones dos novos aí que chegaram. Compartilhar porque é bem mais visível, né? O macho, como eu já tinha discutido, né, o pseudopênis, eu sei que isso aqui é muito, já conhece, mas não custa a gente dar uma recapitulada, né? É uma pequena projeção, no caso do macho, um orifíciozinho na ponta, por onde ele elimina a urina e o fluido espermático. E o ânus, onde onde é o processo de defecação, né? No caso da fêmea, também é o ânus, da mesma forma. Observa que a papila da fêmea é bem diferente, né? Ela tem um segundo orifício que o macho não tem. Ah, ok, Cláudio. Ah, sim, ok. Agora conectou. Às vezes parece que Cláudio está começando hoje. Cláudio Tonetti, lá de São Miguel do Oeste, aqui de Santa Catarina, bem-vindo. Às vezes parece que demora um pouco para liberar alguns acessos. O Aldonir Hintman também está com 2 acessos. Interessante, depois eu preciso ver. Não sei se vocês estão acessando de 2 unidades diferentes ou se é algum problema aqui do sistema. Então aqui a tilápia, né, bem mais visível, o oviduto, ou seja, mais um orifício específico para a eliminação dos ovos, tá? E um outro orifício um pouco menor para a eliminação da urina. Lembrando que peixe d'água doce urina bastante, né? Tilápia, inclusive, principalmente os machos, né, quando você tira eles e segura pela cabeça e aperta um pouquinho, ele já costuma eliminar um jato de urina, né? Peixe d'água doce, isso é característico. Peixe marinho é o inverso, né? Isso é, inclusive, uma coisa interessante, se alguém tiver interesse um dia estudar um pouquinho, a osmorregulação, né, entre peixe marinho e peixe d'água doce. Funciona exatamente ao inverso, onde um tem que segurar os sais, o outro tem que jogar sais fora. A tilápia ela é um peixe tão versátil que, inclusive, até isso ela consegue ajustar, né? Você consegue produzir uma tilápia em água doce e adaptar ela para água salgada. Tranquilo, José, tranquilo. Chegou atrasado, mas está aí, é o que importa, né? Nós vamos dando andamento aqui. Então, eu só trouxe essa figurinha só para ressaltar, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar essa figura, mas é só para dar uma ressaltada em cima do que a gente já conversou semana passada.
Um outro material que eu procurei, demorei para encontrar, que eu acho importante também, é vocês terem o conhecimento, acredito que alguns já tenham, mas vamos tornar isso um padrão agora, por que os diferentes nomes, né? Quando a gente fala tilápia, na verdade, precisa ter um entendimento que até 1994, se eu não me engano, todos esses peixes parecidos com o que nós hoje chamamos tilápia, eles eram classificados como tilápia nilóticos, né? Só que a partir de 94, em função do crescimento, né, a nível mundial aí da produção de tilápias, começou a se observar que os comportamentos reprodutivos de diferentes tipos de tilápias, eles na verdade não eram iguais, né? E aí houve uma divisão a nível científico, né? Isso é importante para vocês conhecerem. Hoje existem 3 grupos de peixe que são todos chamados tilápia. Por quê? Porque no início o gênero tilápia era o único que agrupava esses peixes. Hoje nós temos o gênero tilápia, que é o caso da tilápia de barriga vermelha, que é conhecida como tilápia zile, que praticamente não tem no Brasil, né? Tem a tilápia rendale na região nordeste, Minas Gerais, e toda a região nordeste tem muita tilápia rendale, que é a tilápia herbívora. Pura eu acredito que é muito difícil de encontrar, e se alguém encontrar tem que preservar, porque é um material genético que pode ter um uso importante no futuro. A tilápia rendale ela é exclusivamente herbívora, não que ela não coma ração, né? Mas ela consegue crescer e desenvolver a partir de matéria vegetal, como a carpe-capim. Obviamente ela não vai dar uma tilápia de 700 gramas, 1 quilo, né? Vamos ter isso lógico também. As plantas as folhagens, né, são materiais muito pouco nutritivos. Então é uma tilápia que chega aí a 200, 150, 200 gramas, pode chegar aí a umas 500 gramas, mas com um bom tempo de cultivo, economicamente não é viável. A única utilização que eu vejo hoje da tilápia rendale seria para sistemas de produção orgânicos ou agroecológicos, né? Aí você teria uma aplicação para essa tilápia. Então quem por acaso encontrar, se souberem... Timbó, para mim o áudio está sumindo várias vezes. Alguém mais com essa dificuldade de áudio aí? Está cortando, alguma coisa assim? Ou é só o seu? Tranquilo? Antônio também está com esse problema. Ok. Pode ser alguma coisa de conexão local. Aqui para mim aparentemente está tudo certo. Aqui tem um indicador que ele mostra, mas entende bem. Aqui tem um indicador que mostra a qualidade da conexão. Mozilla, né? Ok. Provavelmente o Firefox Mozilla ele vai funcionar melhor, tá? Quem puder depois em outro momento migrar, é interessante fazer a migração. Aldonir, perfeito, beleza. Eu vou continuar aqui então. E depois quem tiver dificuldade, eu vou disponibilizar a gravação, a partir da manhã eu já tenho acesso à gravação, eu já repasso para vocês podem acompanhar lá, tá? Ok? Então tem esse grupo da tilápia zile, tilápia rendale, né, que é o grupo especificamente da tilápia. Qual é a característica desse grupo? Tá? Ambos os pais, tanto o macho quanto a fêmea, fazem a incubação dos ovos na boca. Tá? O grupo tilápia se caracteriza pela incubação de ovos na boca. O antigo grupo tilápia, né? Hoje dividido em 3. Então tilápia ficou sendo aquele onde tanto o macho quanto a fêmea faz a fecundação, isso cientificamente falando, tá, gente? De forma popular, no comércio, tudo tilápia, né? Isso aí não mudou. Isso é só a nível de classificação científica, tá? A nível de classificação científica, então, temos um gênero, que é o tilápia, que não sei se vocês sabem, mas todos os animais têm, animais e plantas, né? Todos os organismos vivos do planeta foram classificados lá em 1700 e pouco, iniciou esse processo, onde todos os organismos vivos recebem 2 nomes, em latim, tá? Que é o nome específico da espécie. Nós, humanos, por exemplo, somos o Homo sapiens, né? Homo sapiens. E assim por diante, né? A carpa é Cyprinus carpius, o jundiá cinza Ramdiakellen, os pintados lá, Pseudoplatystoma fasciatum, Pseudoplatystoma coruscans, né? A carpa cabeça grande, essa eu quero ver quem sabe, cabeça grande prateada, né? Hipotalmictis nobilis prateada, Hipotalmix molitrix a cabeça grande, né? A prateada, perdão, a cabeça grande
E aqui nas tilápias também. O gênero tilápia, então, os pais, tanto o macho quanto a fêmea, fazem a incubação dos ovos. Um outro grupo foi o Sarauterodon, né? Na época que eu estudei já era Sarauterodon niloticus, né? Só que houve mais uma divisão depois futuramente. Não está ouvindo mais. André, deixa eu só verificar rapidinho aqui. Não, mas caiu a conexão, ele vai ter que voltar. Aparentemente, quando o áudio não está funcionando, é sinal que vai cair a conexão por algum motivo. Aparentemente, esses problemas de áudio são das conexões locais, tá, gente? Por algum motivo, ele está com o Sidney, está bem conectado aqui, ele está com 3 conexões, mas, carabão, esse deve estar ouvindo tudo. Está ouvindo em triplo, né, por 3. Mas isso não atrapalha, podem ficar tranquilos que, uma vez transmitido aqui, não tem mais, a dificuldade é só na rede mesmo da internet, tá? Mas vamos lá. Aí o grupo Sarauterodon, né, onde a incubação, então, pode ser nos pais ou só no macho, como no caso do Sarauterodon melanoterum. Nesse grupo especificamente, a característica é principalmente os machos fazem a incubação dos ovos na boca. O grupo Oreochromis, né, que é o grupo que hoje pertence à tilápia do Nilo, que é Oreochromis niloticus, né, ele se caracteriza pela mãe, pela fêmea, fazer a incubação da prole. Então, de maneira geral, a gente pode dizer assim, na tilápia, o gênero tilápia, tanto o macho quanto a fêmea fazem a incubação. No gênero Sarauterodon, geralmente é o macho que faz a incubação dos ovos. E no gênero Oreochromis, onde é que está a tilápia nilótica que nós trabalhamos hoje, com as suas cruzamentos e variações, né? Nesse grupo, então, nós temos as fêmeas fazendo a incubação. Um esclarecimento rápido, Oreochromis niloticus pura, né, praticamente não existe mais no mundo. Isso é um dado da FAO, né, que é um órgão da ONU lá que faz as análises disso a nível mundial. Faz uns 8, 9 anos que eles deram um comunicado de que praticamente não pode mais considerar a tilápia nilótica como sendo uma espécie pura, uma vez que ela foi tirada do Rio Nilo, foram introduzidas outras variedades no Rio Nilo, e acabou que se perdeu essa a linhagem pura, uma pena, né? É por isso que muitos cruzamentos de hibridação, depois lá na parte da tilápia a gente vai falar um pouquinho da hibridação, os mais antigos aí devem ter trabalhado com isso, onde se fazia o cruzamento da tilápia de Zanzibar com a tilápia do Nilo para obter 100% macho, né? Isso funcionou muito bem, até um certo momento em que o pessoal começou a não saber mais separar o que era uma coisa e outra e virou tudo uma grande salada de frutas, né? E aí geneticamente não funcionou mais. Para a gente avançar no conteúdo mais específico de hoje, tá? Aqui para os meninos aí que acabaram de sair da faculdade, segundo grau, curso técnico, né? Falar assim, meu Deus do céu, ele vai falar de mitose e meiose. Pois é, infelizmente eu preciso falar um pouco disso. Não se preocupe em decorar o nome, só entender 2 coisas básicas, tá? Eu vou avançar, depois eu vou voltar ao slide aqui. O corpo, o organismo vivo, né, dos animais, principalmente os vertebrados, do qual nós, inclusive, fazemos parte, né, os peixes, anfíbios, répteis, aves, ele tem 2 processos de divisão celular. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas que nem nós, seres humanos, a nossa pele, por exemplo, ela está em constante crescimento, ela cresce o tempo todo. Estima-se que cada 3 meses você troca todas as células da pele, né? Às vezes a gente tem uma imagem de que isso pode ser algo fixo, algo estável, mas não é. Cada 3 meses nós trocamos a pele. Parece que é uma cobra, né? A diferença é que a cobra, ela... se bem que tem umas pessoas que parecem uma cobra. Minha sogra, por exemplo, ela passaria por esse réptil belo réptil, né? Ela... No caso da minha sogra, né? Mas no caso da cobra, o que acontece? Ela troca de pele num certo momento. Né, leva algumas semanas, às vezes alguns meses, para o crescimento dessa sobrou para a sogra. Aqui sempre sobra para a sogra, né, Aldonir? Aldonir, lembra do curso que nós fizemos aqui? Lembra da cadela da sogra? Né? A gente fazia um almoço aqui na escola, o curso era aos sábados, um grupo aqui da região do Alto Vale, aqui em Santa Catarina, né, que nós estamos localizados. Nós tínhamos um curso aqui, um curso de quase 200 horas de piscicultura, né? E era todo sábado ou domingo, às vezes, só que a escola não tem funcionamento nesses dias, então a gente tinha que fazer o próprio almoço, a gente fazia lá no setor mesmo, né?
Aí sempre sobrava uma panelada de arroz e o pessoal me zoava, falava, você vai fazer o que com esse arroz? Eu falei, vou levar para a cadela da sogra, né? Só que eu, inocentemente, eu me referia à cachorra, ao animal, né? E esses malandros ficavam entendendo que eu estava levando para a sogra, que entendiam que ela era uma cachorra, uma cadela, mas não é isso, né? Até que um dia disse que a sogra estava ficando muito gorda, porque estava indo muito arroz. O Ludinho lembra, né, Ludinho? Mas tá bom. Então, o que acontece? Com essa divisão celular, nós trocamos de pele a cada 3 meses. A diferença para a cobra, o que é? Nós trocamos todo dia, né? Já perceberam uma pessoa que não toma banho a cada 2, 3 dias, tem um cheiro típico, né? Pessoas de idade também, quando a higiene não é muito bem feita, tem aquele cheiro eu costumo dizer um cheiro de pessoa idosa, né? Porque tem muitas dobras no corpo e as células da pele, quando elas vão morrendo, elas vão ficando nessas dobras e acontece o processo de decomposição, que como é proteína, acaba dando um cheiro desagradável, né? Isso é só para associar com o fato de que o nosso corpo está em constante mudança. Esse processo de mudança, de crescimento de pele, músculo, cabelo, unha... Opa, chegou o Francisco, conseguiram achar um local com internet, que eles estavam na estrada, estavam com medo de não conseguir. Acabamos de começar, Francisco, está tranquilo, pode acompanhar. Esse processo de crescimento da pele, cabelo e unha, na biologia a gente chama isso de mitose. O que isso significa? Você já tem a tua genética. Quando a gente fala 2N, o que a gente está querendo dizer? Cada Nzinho um Nzinho veio do pai, o outro Nzinho veio da mãe. Quando juntou os dois, formou 2N. Esse 2N é o teu código genético. Tá? Que aí tem inúmeros cromossomos, né? Coisa viaja, não quero entrar nisso. Mas vamos chamar de 2N, né, que a gente chama de diploide, né, na biologia, é a tua carga genética para ser o que você é. Esse código genético, cada vez que você faz um corte, ou que você corta o cabelo, as unhas, né, isso vai crescendo de novo, a própria pele, e segue o mesmo padrão, que ele está preso no teu código genético. Então, quando acontece a divisão, só faz uma célula igual, né, só vai aumentando ou repetindo a célula, tá certo? Isso para as células normais do corpo, qualquer célula aí que for manter o teu corpo íntegro, né? Senão a gente ia se desmanchar ao longo do tempo, ok? Quando a gente fala em reprodução, aí o sistema muda. Aí tem um sistema específico para criar células de reprodução. Vocês já vão entender qual é a importância disso, tá? Não se assustem se tiver um pouco complicado. Mantenha calma, já vocês vão entender onde é que eu quero chegar. O que acontece? Ok, Elisângela, tranquilo, compreendemos. A aula vai estar gravada, tá? Depois vocês podem acompanhar pela gravação, ok? O que acontece agora quando nós temos... Lembra que na aula passada nós falamos lá das células primordiais, né, as células que podem originar tanto um macho, um testículo de um macho, quanto o ovário de uma fêmea, que isso no início não é definido. É esse processo que nós estamos discutindo aqui agora. São células normais, 2N, ou seja, elas têm a característica tanto do pai quanto da mãe. Quando o corpo inicia um processo de divisão para formar novas células reprodutivas, esse processo chama meiose, não se preocupem com esse nome, não precisa saber isso, precisa entender mais ou menos o que está acontecendo. Aí acontece uma coisa extraordinária. O que vai acontecer? O corpo vai dividir em 2 células diferentes, tá? Mas cada uma só com a metade da genética. Mas importante aqui, essa nova célulazinha N, ela é uma mistura, ela é o que você é, né? Ela tem a mistura tanto do pai quanto da mãe, mas divide pela metade e forma 2, tá? Onde antes você tinha uma célula com o código genético completo, né, tudo do organismo na forma que ele é. No momento da divisão, da formação dos óvulos e do espermatozoide, acontece esse processo aqui que chama meiose, que é diferente do anterior. Onde a divisão no anterior, eu vou voltar aqui para vocês verem, só para recapitular, né? Quando é opa, avancei demais, desculpe. Quando é para um processo de formação de uma célula do corpo qualquer, que não é uma célula reprodutiva, isso precisa ficar claro, toda divisão sempre forma outra célula 2N. Ela sempre vai formar 2N, sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser a mesma genética. Mas quando forma uma célula reprodutiva, aí acontece um processo um pouquinho diferente que divide a informação genética, tá? Só
Só que a informação aqui não é que numa ficou do pai e noutra da mãe. Não, cada uma tem um pouquinho de cada. Só que ela só tem a metade. E aí ali você vai formar o óvulo e ali você vai formar o espermatozoide, que são essas células N aqui, ó. Tá? Muito bem. O que isso tem a ver? Vamos lá, que é o que interessa agora, é isso aqui. Deixa eu só carregar aqui. Ótimo. Tá? Aí o que aconteceu aqui, ó? É bastante coisinha, mas calma, não se assustem com as palavras, olhem as figurinhas. É tudo que interessa nesse caso aqui, é que vocês compreendam, né, como é que funciona, porque eu quero chegar na fecundação. Nós estamos num curso de reprodução, né? Então nós precisamos entender essa parte da genética, principalmente porque depois a professora Isabel vai trabalhar com vocês as questões de hibridação, né, de produção de híbridos, de transgenia, clonagem, né? Ela vai saber explicar isso muito melhor do que eu, que isso é a vida dela, né? Mas aqui eu só estou adiantando porque eu preciso desse ponto para uma questão mais para frente que eu preciso trabalhar hoje. Então o que aconteceu? Lembra lá que eu falei, ó, 2N, 2N, aí quando vai formar os espermátides ou os espermatozoides, ó, fica só N, fica metade da informação. E adivinhe, aonde fica a outra metade? Na fêmea. A fêmea vai produzir um óvulo, também N. Ela também tem um código 2N lá, que é o código dela, as características dela, mas quando ela vai produzir o óvulo, essa informação é dividida. Cada óvulo recebe metade das informações, misturadas, né, do jeito que ela recebeu dos pais dela, né, quando houve a fecundação lá do óvulo que originou a fêmea, por exemplo, tem as informações do pai e da mãe, isso se misturou, formou um novo organismo, e agora na hora de formar, misturado mesmo, tem um pouquinho de cada um em cada uma desses óvulos, desses espermatozoides. Quando esse N do macho aqui, do espermatozoide, encontra o óvulo, o N do óvulo, aqui nós temos de novo um organismo 2N. Só que agora ele tem a mistura dos dois pais da fêmea, dos dois pais do macho, que está tudo misturado aqui dentro desse 1N, que está tudo misturado dentro desse N da fêmea, e que vai originar um novo organismo com a mistura dos dois agora. Tá? No ser humano funciona exatamente da mesma forma. É por isso que às vezes o pessoal olha assim e fala assim, nossa, tem os olhos da mãe e o cabelo do pai, né? Por quê? Por algum motivo, isso ainda não se conhece muito bem, né? É uma questão do DNA, do RNA, tem uma série de... deixa eu só ver que alguém me chamou no privado aqui, deixa eu ver o que é. Ok, sem problema, Sidney, desculpe, eu só vi agora, perdão. Tá? Então, o que acontece? Essa configuração é porque, na hora de construir o novo ser, o DNA e o RNA, que é quem fabrica depois as células do novo ser, ele pega um pouquinho de cada um. Tá? E aqui tem um probleminha que é a história de a gente cruzar entre parentes, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, né? Qual é o problema? Esse Nzinho, ele tem milhares e milhares e milhares e milhares de combinações para formar escama, osso, pele, intestino, nadadeira, tem tudo que precisa. A fêmea da mesma forma. Na hora que dá a fecundação e vai começar a formar um novo organismo, aí existe um esquema ali, um processo, né? Que é uma coisa chamada RNA, né, que é um replicador. O que esse negócio faz? Ele pega a informação que veio do macho, a informação que veio da fêmea, ele compara. Aí ele vai fazer uma escama. Aí ele tem condições de analisar para ver qual dos dois tem a melhor informação, qual está mais bem escrita. Aí ele repete. Tá? Aí ele vai fazendo isso código por código, milhares e milhares, milhares de vezes, né? Até ele achar a combinação perfeita. Às vezes acontece que pode ter uma falha. Por exemplo, vamos colocar aqui do macho, ele é não sei se alguém já ouviu falar, os mais antigos, aí, o pessoal do Toledo deve estar online aí, o Vinícius, o pessoal aí, o Adilson, não sei se ele está online, ouviram falar da tilápia careca, nos anos 94, 95, ali em Assis Chateaubriand, aquela região, o pessoal tinha tal da tilápia careca, né? O que é isso? É um defeito genético, tá? É um defeito, um dos peixes, por algum motivo, ele não tinha, tá saudades da tilápia careca, Lucas? Ela não tinha aquelas nadadeiras com os espinhos, né?
principalmente na dorsal. Teve um senhor lá, se não me engano, o doutor Matheus, se não me engano, eu era muito novo na época, eu tinha uns 19, 20 anos só. Ele achou uma tilápia dessas, achou interessante e foi produzindo. A partir de uma, ele construiu toda uma linhagem. Né? O que acontece? Quando você pegou um macho que tinha esse defeito da nadadeira, cruzou com uma fêmea que também tinha esse defeito, porque era irmã, ou prima, ou mãe, ou pai, né? Depende aí o que você trabalhou. Quando o RNA foi fazer a nadadeira, ele não tinha informação. Ele procurou na mãe, não achou. Procurou no pai, não achou. O que ele fez? Nada. Deixou sem a nadadeira. Tá? É um defeito genético. Geralmente esses defeitos são recessivos, ou seja, eles não trazem benefícios biologicamente falando. Né? Tanto é que não evoluiu muito, porque apesar dela não ter os espinhos, os esporões, facilitava o manejo na hora de pegar, porque não tinha aqueles espetos danados lá para espetar sempre embaixo da unha, né? A bicha é danada, não sei como é que... Duas coisas que a tilápia é especialista, né? Espetar embaixo da unha e jogar lama nos olhos, né? Ela fica deitada lá o tempo todo, se abaixa para pegar a danadinha, tem que jogar uma lama no meio dos olhos, né? A bicha é treinada para isso. Mas o que aconteceu? Apesar dela ter uma facilidade de manejo, ela não tinha um desempenho, vamos dizer assim, que compensasse essa facilidade de manejo. O pessoal acabou desistindo dela, tanto é que desapareceu. Mas essas coisas existem, que nem agora é muito comum a gente ver nos grupos aí de Instagram, WhatsApp, Facebook, o pessoal lá o Gênero lá de Rondônia, lá com o tambaqui laranja, tambaqui branco, o pacu branco, né? Essa semana mesmo teve uma discussão em torno, no nosso grupo ali, em torno de discussão, não teve um pedido de informações ali de um colega, o Gleice, não sei se ele está presente, eu não consigo ver aqui. Opa, estamos com 42 online, olha, hoje o negócio deu coro, hein? Hoje a coisa evoluiu. Sobre o jundiá branco ou jundiá rosa, né? É uma outra situação, é um defeito genético, alguém, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul, não lembro, né, que o pessoal encontrou uns jundiás desses em cor, a pessoa achou interessante, né? A pessoa achou interessante e fez o cruzamento entre dois, né, entre irmãos, ali, parentes, e acabou fixando essa característica. Né? Tanto é que quem faz a reprodução sabe disso. Quando você pega uma fêmea branca e um macho branco, é quase impossível sair 100% branco ou rosa, né, como preferirem chamar, ou albino, né, que é a mesma coisa. Sempre vai sair alguns no meio que tem a coloração. Né? Por quê? A dominância, ou seja, o gene dominante não é para branco, é para cor. E aí automaticamente ele vai se perpetuando. Mas depois a professora Isabel vai explicar isso um pouquinho melhor. Isso, Guido, as carpas também. É exatamente a mesma questão. Tá? Bom, aonde isso nos leva? Tá? Aí nós precisamos agora ter um entendimento, né, de como é que acontece essa transmissão. Como é que acontece essa questão de essa troca de informações, né? Para a gente poder continuar, para trabalhar, hoje nós vamos trabalhar bem essa parte de formação do óvulo, da ação da hipófise, né, dos outros hormônios sintéticos, como é que isso funciona. Isso aqui é um espermatozoide, no caso aqui é uma representação de um espermatozoide humano, mas o do peixe é exatamente igual em termos de formato, o que muda é o núcleo aqui, tá? O núcleo do peixe é diferente, e um óvulo, né, parecido, o do peixe só não tem essas células foliculares tão grandes, elas são bem menores, como a gente já viu lá na outra aula, daqui a pouco eu vou mostrar umas figuras para aprofundar esse conhecimento. Né? Isso aqui é a pele, vamos dizer assim, é a camada que reveste. E o espermatozoide, para ele atingir o núcleo aqui, para fecundar o ovo, ele tem que atravessar isso aqui tudo, já vamos ver como é que isso funciona, tá? Então, só para vocês terem uma visão aí de como é que é, quando você... Uma coisa interessante sobre o espermatozoide, tá? Para quem mexe com reprodução já tem esse conhecimento, os demais estamos aqui para aprender, né? O espermatozoide, no caso do peixe, ele só é ativo quando ele entra em contato com a água, tá? Eu já vi pessoas me ligar e falar assim, eu tenho aqui 3 fêmeas de cabeça grande, cada uma pesando aí 8 quilos, e só tem um machinho de 2 quilos, né? Será que dá? Mas se ela desovar antes, o que eu faço? Não, o que você faz? Você coleta o esperma, se for preciso, tá? Você pode guardar ele na geladeira, alguma coisa assim, por até 40 minutos, 1 hora, tranquilamente.
e na hora de fazer a fertilização mistura com a água. Ele só vai começar a manter o tempo de vida dele, porque a água é um espermicida, né? A água mata o espermatozoide, na verdade ele nada porque é uma substância que agride a estrutura dele, daí ele começa a nadar. A partir desse ponto você tem 30 segundos, 1 minuto, e depois disso o espermatozoide morreu. Ele não consegue mais atravessar essa membrana aqui e chegar até o núcleo, tá? Deixa eu ver se a outra figura, eu acho que já é o processo da fecundação, deixa eu só garantir aqui. Isso. Agora, o que acontece? Nesse desenho, é passo a passo, né? É o mesmo espermatozoide. Como é que acontece esse processo de fecundação, né? O espermatozoide se aproxima. Esse é um aspecto que ainda não se sabe explicar muito bem o que acontece, tá? Como que o espermatozoide encontra o óvulo, isso ainda não tem uma explicação científica, inclusive tem várias coisas aí que não tem explicação, por mais evoluída que seja a nossa ciência, tem algumas coisas que não é possível nem criar teoria, né? Um dos grandes mistérios, deixa eu tirar o casaco aqui que estava frio, agora de tanto falar esquentou. Um dos grandes mistérios aí na ciência reprodutiva é como o espermatozoide encontra o óvulo e encontra o local, no caso dos peixes, como que ele encontra a micrópila, que é um local muito específico, é um local muito pequeno, né? Como é que ele consegue chegar ali? Então tem uma série de teorias que dizem que é uma questão química, né? Outras dizem que é uma questão elétrica, cargas elétricas diferentes, uma atrai, uma questão química em função de substâncias que acabam se atraindo, mas nenhuma assim conclusiva ainda, né? O que se sabe é que quando o espermatozoide chega nessa superfície de entrada, tá? Ele penetra a camada, no caso aqui é um desenho de um espermatozoide humano, no caso o espermatozoide humano é mais complexo, ele precisa queimar a parede, ele se gasta todo, tá? E no peixe, essa parte final aqui é a mesma. O que acontece? Quando ele passa a micrópila, quando ele passa o buraquinho, ele perde todo o corpo. A única coisa que vai sobrar, ó, é essa bolinha amarelinha aqui, onde é que está o cromossomo chamado, né? Onde é que está o código genético. Tá? Nesse processo de atravessar o óvulo, a cauda, o corpo, tudo se desmancha. Entra só ao que interessa realmente para a fecundação, tá certo? É por isso que no caso dos peixes, como a gente já discutiu semana passada, existem situações em que você coloca o esperma de um peixe que não tem nada a ver, não tem similaridade nenhuma, e você coloca o esperma e o óvulo desenvolve e forma uma larva, às vezes até um alevino. Mas o que acontece com esse organismo? Ele só tem a carga genética da fêmea, a carga genética do macho não contribuiu, tá? Mas isso é muito raro, tá? A gente não perca um tempo fazendo isso, que isso é para quem mexe com pesquisa, geralmente não vale a pena vocês ficarem brincando com isso. A não ser que vocês tenham curiosidade lá, mas não esperem resultados desses procedimentos, ficar cruzando um bicho muito estranho aí, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão aí dos cruzamentos. Isso aqui, ó, são fotografias microeletrônicas, né? São fotografias feitas a nível celular, tá? Eu não lembro que peixe é esse, mas eu acho que é o peixe zebra, aquele peixinho de aquário, eu não tenho certeza agora, tenho vários materiais desses do peixe zebra. Por que o peixe zebra? Ele é muito estudado, porque o pessoal utiliza ele muito em pesquisas de medicamentos, até pesquisas para produtos a nível molecular humanos, porque a carga genética dele é muito parecida com a do ser humano, tem uma semelhança, se não me engano, de 97%. Então, a nível genético, o que você testa no peixe zebra tem 97% de chance de dar certo no ser humano. E como ele é muito fácil de criar, muito fácil de produzir, é aquele paulistinha, vocês também devem conhecer, né? Aquele peixinho de aquário. Né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é desse peixinho, esses ovos aqui. Isso aqui é logo após a fecundação, a questão de 5 minutos após a fecundação, forma essa montanhazinha aqui ainda não teve divisão celular, só fecundou. Aqui teve 2 divisões celular, tá? Você pode ver que ele fica um pouco achatado e tal. 4 divisões, 8, tá? E assim vai indo, sempre múltiplo. De 1 vai para 2, 2 vai para 4, 4 vai para 8, 8 vai para 16, 32 e vai indo, né?
Essa aqui é a fase que a gente chama de mórula. Já vamos entender o que isso significa. Tem um testezinho hoje aí para vocês responderem. Já vocês vão entender como é que funciona. Tá? Observe que aqui já tem um grande número. Isso aqui vai ser o peixinho, ó. Essa parte aqui, ó. Opa, travou meu mouse aqui, isso. Essa parte aqui é o peixinho. Essa outra parte aqui de baixo a gente chama de polo vegetal. Aqui é só vitelo. Aqui é o nutriente que vai nutrir o bichinho para ele crescer. O que vai ser o bichinho é só isso aqui, ó. Tá? São essas ranhuras aqui, essas divisões celulares, né? Aqui já o DNA, o RNA já estão funcionando. Eles já pegaram o código, já estão replicando. Né? Isso aqui são células ainda não dá para saber se é um peixe, se é um lagarto, se é um ser humano, né? Mas já está iniciando o processo de clivagem, que a gente chama, né? Tem um material um pouco mais interessante à frente, nesse aspecto. Com 42 pessoas online, o processo aqui fica mais lento, ele não roda tão rápido. Bom, antes da gente ver a formação do bichinho, vamos entender um pouquinho melhor o óvulo do peixe, tá? O óvulo do peixe, se a gente pegar um ovo de galinha, tá? O ovo das aves é exatamente igual, o óvulo da fêmea, o que muda é o tamanho, mas em termos de estrutura, de parte genética, eles são classificados como ovos telolécitos. Meu Deus, que nome! Não, esquece isso. Isso é só para quem gosta de sofrer, de decorar nome difícil, né? Os caras doidos que nem eu, assim. Mas o que importa é entender isso aqui, ó. Você tem um núcleo, aqui está a carga genética da fêmea. Aquele Nzinho da fêmea está nessa bolinha marrom escura aqui, tá? Ok. Mais alguém com problema com áudio ou é só o Alisson? Aqui para mim tá tudo certo. O Alisson aqui consta como saindo do ar. Então assim, ok, tranquilo. Essa parte amarela aqui é o vitelo. Isso nós vamos estudar hoje um pouquinho como é que isso se forma, tá? Que é a maior parte do ovo. Ok, Janaína? Isso é igual para aves, répteis e peixes, né? Esses três grupos, isso se forma exatamente da mesma forma. Então, aquele ovinho, ok, Larissa? Aquele ovinho do peixinho que a gente vê lá, ele na verdade é uma grande gema, tá? Com um pequeno disco germinativo e o núcleo. Tá? Depois que a gente falar da técnica de reprodução, vou passar uma técnica para vocês olharem no microscópio, numa lupa. A gente lava o ovo com os produtos químicos ali, ácido cítrico e outros produtos mais, depois eu vou ensinar vocês a fazer. A gente faz o clareamento do ovo, a gente tira toda a cor dele, a gente consegue ver onde está o núcleo para fazer a fecundação, tá? Você tira uma amostra de ovos antes de fazer a primeira dose, faz a lavagem com esse produto, com uma solução de produtos químicos, que eu falei, depois eu vou ensinar vocês, isso vai ser mais lá para o final de agosto, que nós vamos chegar nisso. Você lava os ovos, tira toda a cor e você consegue ver onde está esse núcleo. Se ele estiver aqui do ladinho, ele está pronto para ser fecundado. Se ele estiver mais para o meio, né, se ele aparecer mais para o meio, não adianta fazer esse desova, mesmo a fêmea estando bem ovada, né, chunchuda, papila e tal, mas se esse núcleo não está na posição certa, você não adianta, porque ela pode desovar, mas não vai ter fecundação, porque o núcleo está muito longe da micrópila. O espermatozoide vai entrar e vai se perder aqui dentro do disco germinativo, ele não atinge o núcleo e, consequentemente, não tem fecundação, tá? Depois que a gente tiver uma estrutura e quiser, depois eu vou ensinar vocês a fazer essa técnica. Tá? A prática acaba substituindo isso. Eu hoje, depois de quase 30 anos mexendo com isso, não preciso mais fazer isso aqui. Tá? A gente já consegue, com a maioria do pessoal que já tem experiência, né? A gente consegue já, só olhando a fêmea, a época do ano, a temperatura, né? A gente já consegue estimar como é que está a situação, né? Mas, principalmente os mais iniciantes, ou aqueles que vão fazer uma grande quantidade de fêmeas, que não podem correr o risco de perder muita hipófise, né? Ou outro produto, aí é interessante fazer a lavagem, fazer o clareamento e ver como que está a posição. Uma coisa simples, barata, né? Você faz 1 litro e vai gastar uns 15, 20 pila, não gasta mais que isso. Só precisa um microscópio ou uma lupa estereoscópica para ver, tá? Depois a gente vai explicar melhor como é que funciona isso. Quanto às questões da adaptação de reprodução, tá? Sempre que nós formos trabalhar com reprodução de um peixe, nós sempre precisamos lembrar 3 coisas. Quando ele se reproduz na natureza, onde ele se reproduz na natureza, tá?
e como ele define a quantidade de ovos. Essas são 3 informações. Vamos começar a produzir, vamos dizer assim, o pessoal aqui, sei lá, aqui no norte de Santa Catarina, vamos começar a mexer com tambaqui, que é um peixe lá da Amazônia, né? Ele tem uma característica de reprodução que não é primavera, é verão, tá? O ambiente de desova dele é ambiente lótico, tá? E tem um cuidado parental passivo. O que isso significa? Tá? Significa porque qual é a estação do ano que eu vou mexer com esse bicho? Se eu pegar esse bicho no outono com ovo aqui no sul, provavelmente ele não vai desovar, apesar de que lá para o norte a gente sabe que o pessoal faz várias desovas por ano. Às vezes da mesma fêmea, ou fazendo um cronograma de aplicação, você consegue manter a produção praticamente o ano todo. Ok, Alisson, bem-vindo de volta. Isso acontece, o mundo digital tem desses problemas, é por isso que a gente grava para depois vocês poderem recuperar. Né? O que significa ambiente lêntico e lótico? Lêntico é fácil, é um ambiente, isso aí que é natureza, né? Ambiente lêntico é um ambiente onde a água é lenta, né? A água parada. Aqui é o caso da tilápia, da carpa húngara, né? São peixes que desovam, carpa comum, né? Perdão, você me falou carpa húngara porque tem que lembrar a história da sexta-feira que eu comentei, né? Lembrando que é sempre carpa comum, a gente aqui no sul que tem o costume de falar húngara, mas isso é coisa nossa aqui que é diferente do resto do mundo, né? Aqui nós somos diferentes mesmo, não adianta, né? Aqui é especial. Tô brincando. O ambiente lêntico significa que é um ambiente de água parada, né? São os peixes que desovam, que não precisam fazer piracema, tá? O lótico são os peixes de ambiente de água corredeira. Quando eu tenho um peixe de ambiente lêntico, é muito provável que ele desove 2, 3, 4, até mais que isso, às vezes na mesma estação de reprodução. Já os peixes de ambiente lótico, eles vão desovar uma vez só, tá? Peixe de ambiente lêntico, ele desova várias vezes, mas pouco ovo, né? O peixe de ambiente lótico, ou seja, de corredeira, né, de rio, ele vai desovar uma vez e uma grande quantidade de ovos. Tá? O que se observa aqui nesses dois sistemas? No final, se você pegar um ano inteiro, eles desovam quase a mesma coisa. A diferença é que o do lêntico, ele faz várias desovas pequenininhas. Né? A tilápia, por exemplo, cada poucos dias ela tem uma desovinha. E o do ambiente lótico, vamos pegar ali um dourado, um pintado, um piau, né? Ele vai desovar uma vez só, né? E vai fazer essa desova total, ele vai jogar tudo para fora. Tá? Depois nós vamos ver umas tabelas ali, né, que nós vamos ter as espécies classificadas por desova parcial, desova total, né? É por causa dessa característica. Peixe de água parada geralmente desova várias vezes. E peixe de água de corredeira, ele geralmente tem uma desova só e faz a piracema. E tem um grupo do recém-inundado, onde entra a carpa comum, a piava ou lambari, não sei como vocês conhecem, apesar de que ela faz piracema, mas é uma piracema pequena, né, coisa aí de 50 km, 100 km, geralmente não passa disso, e procura um terreno recém-inundado para fazer a desova. Né. Cuidado parental, para quem não conhece, é o cuidado que os pais dispensam aos filhotes. Tá? Quando a gente fala cuidado parental, a gente quer dizer assim, como que os pais, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, como que eles cuidam dos filhotes? Como que eles garantem que os filhotes vão sobreviver? Tá? Então, a gente tem um cuidado parental ativo e passivo. O ativo, tá? Ele significa o quê? O bicho vai ativamente defender os filhotes. Vamos pegar um exemplo aí, o catfish, o channel catfish, o bagre americano, o Italurus punctatus, né, que é o bagre americano. Ele tem um cuidado parental ativo, que é o quê? O casal faz um ninho, né, num oco, ou se você põe um ninho lá, eles fazem um ninho dentro de uma caixa, uma coisa assim, um tambor, tubo, né, tem N formas de fazer. Eles escolhem um local, acasalam, desova, o macho fecunda, e os dois ficam cuidando dos ovos. E aí de você põe a mão aí na frente, né, meninos de Alegre, o Zorzal, o Guido, né, vocês devem lembrar das nossas brincadeiras com os calouros lá, lembra do Negão, um dia que ele foi, não sei se vocês estavam juntos, eram os alunos nossos lá de Alegre, no Espírito Santo, nós tínhamos uma estrutura de desova de catfish, a coisa mais divertida era levar os calouros lá para vistoriar os ninhos, na época do desova do catfish, lógico, a gente não falava para eles que o bicho agredia, né, você tava lá, né, Zerzal? Negão, Deus pula, rapaz. Tinha um rapaz lá, um menino lá que já estudava há muitos anos na IAF, lá na escola agrotécnica em Alegre, e um dia nós pedimos para ele
fazer a vistoria dos ninhos, só que ninguém falou para ele que o catfish é extremamente agressivo, né? Ele, quando tem ovos, ele não mede, que nem o tucunaré, né? Ele não mede esforços, a traíra também. Chegou algo próximo do ninho, ele nem olha, ele ataca, né? Isso é um cuidado parental ativo. E nós colocamos o coitado do Gilmar, lá o vulgo negão, né? Faço ainda aqui com os estagiários. Zé, o Guido, velho, vai pro inferno, hein? Cuidado, isso é pecado, hein? Você vai levar alfinetada na bundinha quando for pro céu, antes de entrar no céu. Fala assim, aprendi com o mestre, né? E o coitado do rapaz foi meter a mão na frente do ninho daquele de catfish, mas rapaz, tinha que ter filmado o pulo que aquele menino deu. Eu acho que pulou uns 2 metros para cima da água. Ele saiu correndo daquele açude, veio pro barranco com o olho arregalado, gritando: rapaz, tem um diabo dentro daquela caixa. Coitado, eu sou um monte dele. Mas não foi só ele, foi vários, né, que a gente fazia essa brincadeira. Não machuca nada, né? Mas é o batismo, é o trote, né? Era um curso de graduação lá. Então esse é um exemplo que contei a história para quê? Para vocês sempre lembrar da história do ataque, né? O passivo, o ativo é aquele que vem para cima. Tucunaré, traíra, o catfish, eles fazem um ninho e cuidam. Eles não deixam nada chegar perto. Só que com isso, eles acabam desovando menos ovos e desovam mais vezes. E não precisam desovar tantos ovos de uma vez só. Por quê? Uma vez tendo desovado, eles cuidam daqueles poucos ovos e aumenta a sobrevivência. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo um chiado estranho aqui. Alô? Aqui está dizendo que está tudo certo, não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Se alguém liberou o microfone, por gentileza, bloqueia, que está dando microfonia para mim aqui. É só clicar naquele símbolozinho azul do microfonezinho. Alô? Opa, passou. Beleza, obrigado. Isso, já cortaram. Beleza? Ok, para mim ficou bom aqui, estava dando microfonia, alguém estava com o microfone aberto, isso acontece. Tá? E o cuidado parental passivo é aquele onde os pais não têm consciência do que eles fazem para preservar a espécie. Então vamos pegar aqui o exemplo aqui na foto, aqui uma carpa prateada, né? Isso é uma carpa prateada. Os meninos que foram meus alunos, vocês lembram como é que sabe que isso aqui é uma carpa prateada? Como é que isso aqui não é uma carpa cabeça grande? Alguém lembra ainda? Guido, Zorzal, André Neto, e mais, tem mais aí. Nadadeira nem encosta, né, Zorzal? Garoto esperto. Queria ter um filho assim. É isso aí, tem as brincadeiras do alemão. Não sei se naquela época do Alegre eu já fazia a brincadeira do Fritz. O nadadeira grande, como que é grande. Né? Hoje eu tenho uns truquezinhos aí para os meninos memorizar. Né? Carpa prateada aqui. Também tem a questão da sutura aqui na parte da barriga, que dá para ver bem diferenciado. Mas olha o tamanho do ovário desse bicho, né? A carpa prateada é um peixe que dá muito ovo, né? Esse é um cuidado parental passivo. Passivo significa o quê? Que ele não faz isso de forma consciente, ele não faz isso de forma efetiva, de forma como o catfish faz, de forma ativa, né? Ele garante a sobrevivência da espécie fazendo o quê? Produzindo muitos ovos. Desovou, vai embora. Não quer nem saber mais o que acontece depois. A sobrevivência está no número, não no cuidado, tá certo? Então esse é o caso do dourado, é o caso do surubim pintado, né, desses peixes de piracema. A estratégia deles é o quê? Produzir os ovos, desovou, tchau, eles vão cuidar da vida deles, né? Então eles desovam uma grande quantidade de ovos pequenos, tá? Onde o objetivo é tentar salvar uma porcentagem, que estima-se aproximadamente 0,5% na natureza, né? Ou seja, de cada 100 mil ovos, em torno de 500 vão chegar na idade reprodutiva, né? Perde quase tudo praticamente, mas se garante isso como? Produzindo muitos ovos. Tá claro a questão do cuidado parental, isso é um assunto que nós vamos voltar depois lá, quando falar da alimentação das larvas, tá? Quando falar da alimentação da larva, nós vamos voltar a falar do cuidado parental, porque dependendo do cuidado parental que os pais tiveram, isso muda a estratégia de alimentação, tanto do tipo de alimento, quanto do momento em que esse alimento tem que ser ofertado. Isso está amarrado aqui, tá? Se eu não me engano, eu fiz uns slides aqui, mostrando alguns exemplos para ajudar a memorizar, porque é um assunto importante, tá?
Deixa eu ver aqui rapidamente. Ah, sim, exemplos aí de cuidado parental ativo, né, incubação bucal, no caso da tilápia, Eurochromos niloticus. Vocês me perdoam, mas eu tenho muito material com nome científico, né, os meninos da graduação devem lembrar de alguns desses slides, quando eu dou aula na graduação para curso específico, tipo aquicultura, engenharia de pesca, eu não uso nomes, o nome popular, eu só uso nomes científicos, né, inclusive esse slide é de Alegre, ainda da época que eu dava aula lá, eu tirei de um slide que eu tinha lá. Então eu acabo usando o nome científico, se às vezes aparecer e eu esquecer de explicar, vocês me peçam, tá? Não precisa ter vergonha de perguntar, porque se eu não souber, eu me chicoteio aqui. Isso é uma coisa que eu sou, eu sou bastante rigoroso, né? Eurochromos niloticus, a tilápia famosa, Oples lacerdi é o trairão, né, que faz uma proteção do ninho, depois tem uma foto, inclusive, mostrando isso. A construção do ninho de espuma, o beta esplendens, né, o pessoal aí de Minas, Guido, acho que deve ter mais experiência nesse sentido. Né, do beta, o peixe de briga. Esses são exemplos de cuidado parental ativo, eles ativamente cuidam, né, eles agem e reagem em função de algum contato com os ovos ou algum contato com as larvas. Tá? Pessoal, tranquilo até aí, eu estou falando muito, vocês estão conseguindo me acompanhar, tá tranquilo? Pessoal aí de primeira viagem, aí, o Cláudio, o Tonete, né? O André Neto, outros aí. Benício aparentemente não está me ouvindo. Deixa eu dar uma olhada geral aqui, ver como é que tá. Sidney. Tranquilo, ok. Ótimo, tranquilo. Garibaldi. William, Thaís. E aí, Thaís, tá conseguindo acompanhar? Tá tranquilo ou não? Thaís estava com medo de fazer o curso, né? Tá fazendo a graduação em agronomia, achou que não ia dar conta. Dá conta, né, Thaís? A menina esperta, né? Futura proprietária da piscicultura Hintermann. Foi bom, Thaís, é bom ter você aqui. Né? O cuidado parental passivo, né? No caso aqui nós temos o Prochilodes lineatus, que é o número de ovos. Prochilodes lineatus é o curimbatá, no Rio Grande do Sul, grumatã, né? É uma das espécies, né? Tem várias espécies aí de Prochilodes. A mais criada é a escrofa, né? Que é aquele... o curimbatá, né? Eu nunca entendi direito esses nomes populares aí, né? O lineatus é o nativo aqui do Rio Paraná e o scrofa é o nativo do Rio São Francisco, né? Como é que eles garantem o cuidado parental passivo? Pelo número de ovos. O Loricatius castaneus, esse é um cascudinho chamado cascudo chinelo, muito comum na região sudeste, principalmente nos rios que desagam no Oceano Atlântico, nos pequenos rios. Ele garante a sobrevivência através do tamanho do vitelo. Depois tem umas fotos do aruanã, né, o pessoal aí da Amazônia aí vai reconhecer, né, o tamanho do vitelo, o tamanho da reserva que esse bichinho tem quando nasce. Isso é uma característica de cuidado parental passivo, ou seja, os pais desovam e vão embora. Só que eles garantem uma maior sobrevivência, garantindo mais alimento para a larva, né. Ou a adesividade, como no caso do Cyprinus carpio, que é a carpa comum, aqui no sul, carpa húngara, né. Eles garantem a maior sobrevivência colando os ovos em locais mais protegidos, com mais oxigênio, possibilidade de alimento, temperatura melhor, próxima à superfície, nas raízes, etc, etc. São exemplos de cuidado passivo. Desovou, vai embora, não cuida mais, né? Então, os dois exemplos aí bem explicadinhos. Se eu não me engano, agora tem umas fotinhas aí mostrando isso. O saco vitelínico, né? Para a gente já trabalhar esse conceito, tá? São exemplos de cuidado parental passivo, né? No caso aqui, ó, o lambari, ele tem um saco vitelínico até razoavelmente grande em função do tamanho da larva, né, que é a piava, também conhecida, e ela tem uma característica que o dorso dela aqui, ó, ela tem uma gotinha de óleo que ela tenta se fixar. Se você colocar estruturas dentro da incubadora, fizer dos ovos de lambari quando ele nascer, se tiver filamentos, né, uma corda desfiada, alguma coisa assim, ele vai grudar. Isso aqui não é doença nem nada, não. Isso aqui é um material que tinha na água, isso foi feito lá em Alegre, inclusive, essa desova, foi as primeiras desovas que nós fizemos lá, que foi com lambari. Eu já falei, tem muito material de lá, foi uma época muito boa, muito produtiva, tenho saudades lá de Alegre, nossa, foi uma época fantástica aqueles anos que eu tive lá. Às vezes eu até me arrependo que eu saí de lá. Eu gostava agora até hoje, tenho saudades, né? O que acontece? Como diz o pessoal lá, né, quem tomou água do Monteiro, né, Guido e Zorzal, né, quem tomou, como é que era, o Monteiro, né, que o pessoal falava lá, quem toma água do Monteiro não consegue mais ir embora, né, um negócio assim que o pessoal falava lá. A lambari, então, o que acontece? Ele tem uma gota de óleo aqui, onde ele se fixa.
A tendência dele é ao contrário das outras larvas, ele se fixa pelas costas, ele fica de frente para o ambiente, né? Cortou? Eu vou tentar falar mais devagar, eu estou me empolgando que está chegando a parte que eu gosto, aí eu estou acelerando um pouco, né? É uma larva de pacu, o tamanho do saco vitelínico, né? Aqui é tubarão, ainda é o ovo, tá? Aqui não é nascido ainda, não achei nenhuma. Vem para São Paulo, uma hora eu vou passar lá, André, pode ficar tranquilo. Já olhei no mapa lá, fica o caminho para algumas coisas que eu quero visitar aí no norte de São Paulo, eu vou dar uma passada aí pra gente conversar, fica tranquilo. Mas dá para ver o vitelo aqui, tá? Isso aqui é de salmão, né? Uma larvinha, olha o tamanho do vitelo desse bichinho, aruanã. E aqui também, ó. Aqui não é que tem uma larvinha de peixe deitada em cima, não. Tá? E essa aqui é a larva, você pode ver que esse ovo ainda está com córeo, né? Ele ainda está com casca, tá? Esse aqui já eclodiu. Tem que lembrar que o aruanã é um peixe lá da região amazônica, mais afastado, lá para o interior da região amazônica. Essa aqui é a larva. E esse aqui é o vitelo. Dá uma olhada no tamanho do vitelo desse bichinho. Tá? Opa, o que o Guido mandou aqui? Deixa eu ver rapidinho. Catfish. Mas olha só. Joga no grupo, Guido. Mostra ali no grupo, não tem problema nenhum. Eu acho que você consegue anexar. Ah, não, vocês não conseguem anexar imagens, né? Depois joga lá no grupo, Guido. Joga lá no grupo do Telegram, depois o pessoal olha lá, né? Isso, o Guido já colocou lá. Tem uma fotinha, depois vocês olham lá. Tem um ninho de catfish lá pra vocês terem uma ideia como é que ele faz o ninho, né? Cuidado parental ativo. A tilápia também tem uma grande reserva nutritiva, né? Tamanho do vitelo comparado com a larva, né? O catfish, né? O bagre americano também. E esse bicho aqui é incrível, ele já está comendo e ele ainda tem reserva vitelínica, ou seja, a sobrevivência altíssima. Né? Opa, o pessoal comentou aqui, eu acabei clicando ficou bem em cima do meu avançar slide aqui. Joia, beleza. Muito bom, pessoal, se puder, tiver material para compartilhar, pode ficar à vontade, aqui está todo mundo para aprender. Tá? Aqui são outros tipos de... O André Luiz já gostou, se tiver mais, manda aí. Tá certo. Essas fotos que estão nas apresentações, também se vocês quiserem, eu tenho estudo em arquivo, né? Depois eu posso disponibilizar para vocês. Aqui não tem frescura não, tá, gente? É um curso gratuito, é uma coisa que eu estou fazendo, que eu já falei nisso, estou fazendo por amor. Então, se precisar do material, uma coisa, vocês me peçam, tá? Não tem problema nenhum. Tilápia, a maioria do grupo mexe com tilápia, já conhece, né? A incubação bucal é um tipo de cuidado parental ativo. O beta com o ninho e com as larvinhas dele ali, cuidando uma por uma, né? O bicho é tão danadinho que até a fêmea ele mata se ela ficar perto aqui, né? Ele tem que tirar de perto, ele não deixa nada chegar perto. Aqui a traíra, né? Isso aqui é ambiente natural, os ovos dela ali, e a bichinha. Em algumas regiões do Brasil, em Minas, eu acho que o pessoal fala que ela está peçonhenta nessa fase, né? Que ela está deitada, quietinha, né? Apesar de que peçonhento significa venenoso, mas quer dizer que ela está quietinha ali, mas põe a mão na frente para tu ver. Aqui o tucunaré, cuidando dos ovos aqui. Uma coisa interessante, esse lombo, né, esse calombo que ele tem na testa, isso é uma identificação de macho, tá? Os ciclídeos sul-americanos, isso inclui o tucunaré, isso inclui o cará, o acará, inclui o Oscar, né, o apaiari. Eles desenvolvem essa protuberância na testa, isso não é uma outra espécie. Aqui na região, inclusive, já fui procurado por várias pessoas que trabalham com criação de peixe para venda para o pessoal de aquário, procurando o tal do cará ou acará, que é um peixinho nativo aqui, um ciclídeozinho nativo aqui da região, que eu acho que é no Brasil inteiro isso aí, que tem esse calombo, imaginando que isso é uma espécie. Não é, isso é uma característica sexual secundária. Isso só se desenvolve na época da reprodução e depois encolhe e desaparece, tá? Não é uma espécie especificamente, tá certo? Isso é comum dos ciclídeos, né? Aqui embaixo dá para ver os ovos do conaré aqui, a carinha dele é de poucos amigos, né? São tudo cuidado parental ativo, né? Ativamente sendo feito, tá? Essa imagem, não faço a menor ideia de por que está aqui. Porque é bonito, né? Vamos dizer que é por isso. Não tem objetivo nenhum, só para mostrar uma larvinha bonitinha, né? Os olhinhos roxos aí. É bonitinho, pronto. Só tá aí por causa disso. Vamos avançar, só para descontrair um pouco. Bom, para a gente ir para a parte mais específica, né, agora nós estamos chegando na parte já para entender como é que funcionam os hormônios no organismo, né, dos peixes.
Nós sempre, como a gente já comentou, nós temos que levar em consideração a idade da primeira maturação, ela varia de espécie para espécie, tá? Entre uma espécie e outra, isso muda e muda muito, mas é fixo para uma mesma espécie, para um mesmo local, tá? Se você levar o peixe para um outro lugar, por exemplo, se a gente pegar matrinchã aqui, por exemplo, eu acabei perdendo no inverno passado, mas eu tinha matrinchã aqui com 4, indo para 5 anos, onde nem os machos ainda não estavam maduros, né? O pessoal que é mais do norte, o pessoal do São Paulo para cima, né, vai achar estranho, né, que com 2 anos o macho já tem esperma, com 3 a fêmea está zoando. Eu tinha machos aqui com 4 anos e pouco, indo para 5 anos, fêmea não dá nem sinal. Os machos, a última vez que eu olhei, anos do inverno, com 4 anos e meio, me pareceu que tinha 2 que tinham um pouquinho de esperma, que o matrinchã é meio danadinho, né, o esperma dele é fluido, ele é transparente, não dava para ter certeza se era, eu não queria judiar muito, eu queria cansar eles muito. Me pareceu que tinha 2 que tinham um pouquinho de esperma já, mas com 4 anos e meio, né. Eu estimo que o matrinchã aqui, nas condições minhas aqui do Alto Vale, que a temperatura média da água é 22 graus, nessa época agora, aqui no campus, na escola, né, eu tenho uns sistemas aqui com caixas e tanques aéreos com geomembrana, eu já peguei temperatura agora, já faz 2 semanas, eu já peguei temperatura aqui de 14 graus na água. O ar já chegou a 6 graus, né. Assusta um pouco, né, o pessoal mais pro norte aí. A gente falava, esses dias eu estava conversando com o rapaz de São Paulo, o André, ele está até no grupo aqui, eu falando em 15 graus, ele mandou um bonequinho de gelo, assim, 15 graus, Deus que me perdoe. Né? Mas para nós aqui, isso não, a gente se acostuma a trabalhar com isso. Só que o que isso significa? Que uma mesma espécie, tá, ela vai acabar mudando esse tempo, né, como a gente já conversou na sexta-feira passada. Tem a história das carpas, que lá na Hungria, elas dão reprodução com 6, 7 anos, a cabeça grande, por exemplo, aqui para nós com 3 anos é quase impossível você não ter uma fêmea de cabeça grande madura. Por quê? É uma soma de fotoperíodo, né, a duração do dia, a temperatura, todo um processo que desencadeia esse processo de maturação, né. É sabido, isso funciona com o ser humano também, mas é sabido que as meninas das regiões tropicais, elas iniciam o ciclo menstrual bem mais cedo do que meninas de regiões de clima temperado, né? É uma diferença que às vezes chega de 4 a 6 anos para o início do ciclo, né? Isso com certeza está associado, principalmente no ser humano, com o fotoperíodo e o tempo que ele está associado a uma determinada temperatura, né? A quantidade de ovos também varia bastante, isso nós vamos discutir depois com mais calma, não vou entrar nisso agora, para ganhar tempo aí em outro assunto, que hoje eu quero me concentrar nessa questão da biologia. Que pena. Eu fiz uma animação tão bonitinha que ele projetou tudo uma vez só. Eu esqueci que o sistema aqui não... Professor Esquimal, na verdade aqui André, esse ano nós não estamos tendo um inverno muito severo, né, Aldonir Hintman? Não está tão... Nós estamos no inverno ainda, mas aparentemente não vai ser muito forte, não. Já tínhamos que estar com temperaturas médias mais baixas, né? Eu acredito que vai ser um inverninho assim, meia boca esse ano de novo, né? Mas vamos lá. Como é que funciona então o processo de estímulo, né? Aqui estragou um pouquinho, que eu queria fazer uma surpresa aqui com os meus slides animados, mas não deu certo. Como é que funciona? Imaginemos que o peixe atingiu a idade da primeira maturação, né? Ele já está maduro, né? Corpo desenvolvido, bem nutrido, etc, etc. Está na época certa, né? O que vai acontecer? No cérebro do bichinho, lá embaixo do cérebro, tem uma estrutura que chama hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele é um grande... Essa parte funciona igual para o peixe e para nós, tá? Todos os vertebrados é da mesma forma. A única diferença é que nós temos um processo de acasalamento, vamos dizer assim, que não depende da condição ambiental. Os animais dependem da condição ambiental para isso. Mas o restante, a parte hormonal, é tudo igual. Tanto é que os hormônios que a gente usa para fazer a reprodução fora a hipófise, a grande maioria são hormônios para o ser humano ou para os mamíferos, né, de criação. Agora que, inclusive a minha esposa, através da empresa dela, que a gente está começando a trazer hormônios sintéticos específicos para peixe, né? Porque até agora a pessoa vinha usando sintético para ser humano ou para bovino, suíno, para cães, gatos, né? Para indutor de cio, etc, etc.
que dá para usar, mas são muito diluídos, né? Eles têm uma concentração muito baixa para a gente precisa. Depois vamos falar disso um pouco melhor. Bom, o que acontece aqui então? Quando chegou na idade reprodutiva, tá, através do fotoperíodo, ou seja, vamos imaginar um peixe que seja uma região tropical ou subtropical, fica mais fácil de entender. Depois vamos falar dos outros que não são tão exigentes nesse sentido. Né? Você tem a questão, saiu do inverno, entrou para a primavera, o fotoperíodo começa a aumentar, tá? Começa a ter uma duração maior do dia, coisa de 15 a 20 minutos. Mas o hipotálamo, através de uma glândula que fica na testa, né, que chama glândula pineal, né, fica próximo do osso frontal aqui no nosso caso, e no caso do peixe também fica na região frontal, no osso occipital, que a gente chama. Essa glândula, ela consegue detectar essa variação de fotoperíodo. Tá? Através da linha lateral, que é uma estrutura que o peixe tem ali do lado do corpo, né? Que o pessoal fala que é um nervinho, que é um verminho, não sei o quê. Na verdade é uma estrutura sensorial que só o peixe tem, né? Os outros vertebrados não têm isso. Onde ele consegue sentir temperatura, fluxo da água, e ali ele sente a presença das sais dissolvidos. O tálamo vai registrando. Por quê? Para as espécies de piracema, por exemplo, que são o nosso grande foco na hipofisação, são as espécies riofílicas, como nós já discutimos na outra aula, o que vai acontecer? A chuva provoca um aumento de sais dissolvidos. E o hipotálamo, através da linha lateral ou das narinas, dependendo do grupo de peixe, ele detecta esse aumento de sais dissolvidos na água, tá, em função da chuva. Né, você tem mais lama, vamos dizer assim, você tem mais minerais dissolvidos, isso aumenta a quantidade de sais dissolvidos e o peixe tem condições de detectar que o quê? Está chovendo. Se está chovendo, locais que antes não estavam inundados agora estão, oferecendo mais alimento para os filhotes. Isso é um estímulo. Tá? Outros estímulos que contribuem: temperatura em elevação ou diminuição. No caso da truta é o contrário. No caso da truta você tem que ter uma diminuição de temperatura, senão ela não desova. No caso dos nossos peixes tropicais aqui, você precisa partir de uma temperatura menor e ir para uma maior, uma temperatura estável, com todas as outras condições favoráveis. Não é muito bom. O pessoal aqui do Centro-Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, o pessoal que é do grupo aí, que é dessas regiões, entende isso muito bem. Quando nós temos verões que são muito quentes, né, verões que não tem um clima muito frio, aquele ano você já sabe que vai ser um caos fazer desova de carpa capim, cabeça grande, prateada, né, pacu, né, vira uma bagunça. Por quê? Não houve um clima frio o suficiente para fazer o peixe entrar num estado de latência, né, um estado em que ele diminui um pouco o metabolismo dele, produz os hormônios reprodutivos, a temperatura é um pouco mais alta, alguns produzem o hormônio na quantidade certa, outros regulam a produção do hormônio, outros produzem tudo de uma vez só. Aí quando você vai aplicar, você não consegue um padrão de fêmeas numa mesma condição para a reprodução. Tá? Por quê? Temperatura é o principal fator nesse caso. Nunca peixe de piracema também responde ao aumento de sais. Sim, eles são os mais, são os que melhor sentem essa questão de sais dissolvidos. Eles são muito sensíveis. Tá? Para você ter uma ideia, Rudolf von Ehring, né, que a gente discutiu lá no primeiro dia, não lembro se você estava presente, quando ele fez os primeiros testes com hipofisação, etc., lá na região Nordeste, um dos trabalhos que ele fez foi construir tanques gigantescos, onde a água dos rios era desviada, ela formava tipo uma helicoidal, tipo fosse um caracol, né? Começava num círculo maior e ia sendo mais para o centro, e girando, e no centro tinha uma saída, e aí ele jogava os peixes lá dentro, dourado, pintado, pacu, piau, né? Ele tinha a expectativa que se deixasse esses peixes nadando dentro desse ambiente durante semanas, meses, chegaria em algum momento que eles desovariam. Isso foi antes dele mexer com a parte de hipofisação. Porque se imaginava que o simples fato dele subir o rio, tá, já seria o suficiente para esse esforço de nadar, já era o suficiente. Mas ele nunca teve sucesso com esse método. Né? Por quê? Fugiu uma percepção, que na época talvez não era clara ainda, que era a importância dos sais dissolvidos. Né? Quando eu falo sais dissolvidos aqui, não estou falando de sal de cozinha, não estou falando de cloreto de sódio, não é nada disso. Tá? Quando eu falo de sais dissolvidos,
a gente está falando de uma série de substâncias, né, das mais variadas possíveis, é um conjunto, né, de substâncias que existem no solo naturalmente, tá certo? Então não é jogar sal na água que vai estimular a reprodução, deixar isso claro. O que a gente sugere, nós vamos discutir isso depois com mais tranquilidade, é quando vai fazer a indução, principalmente peixe muito estressado, tipo dourado, esses peixes assim, acrescentar um pouco de sal, depois eu passo a dosagem certa, no tanque de manutenção, ali o tanque de observação, né, que os peixes estão sendo mantidos para a hipofização, para que eles possam compensar a perda de sais que eles têm em função do estresse, principalmente o sódio. Mas isso não tem nada a ver com isso, isso é uma outra questão fisiológica, certo? Um outro estímulo que eu acabei não colocando aqui, mas que é extremamente importante em algumas espécies, é a presença do sexo oposto, tá? Ou seja, para que você tenha uma maturação eficiente das fêmeas, precisa algum macho junto, um ou dois que seja. Por quê? Ele vai liberar uma série de feromônios na água que vai deixar a fêmea mais tranquila. Tranquila no sentido de que ela sabe inconscientemente que se ela gastar um monte de energia, como a gente vai ver na sequência agora, na vitologênese, ela vai gastar um monte de energia para nutrir os ovos. E se não tiver a presença do macho na hora da desova, ela simplesmente não vai desovar. Tá? E aí ela tem que recuperar, ela tem que reabsorver todos esses nutrientes. Okay? Então, no tanque de manutenção de reprodutores, sempre interessante deixar alguns machos junto. Tá? Eu acho que isso é um hábito já normal, né? Todo mundo faz isso, todos fazem isso, acredito. Mas caso alguém tenha dúvida, não tenha dúvida. É importante que haja a presença, nem que você tenha lá um macho para cada 20 fêmeas, não importa. Tem que ter pelo menos um ou dois no lote por causa dos feromônios que ele vai largar. Não quer dizer que você tem que usar esse macho para reproduzir depois. Ele é tipo o rufião lá que você tem no meio da boiada. Para quem mexe com gado, mais ou menos deve saber do que eu estou falando. Ele só indica qual fêmea está no cio. Ele não vai inseminar nenhuma fêmea, nenhuma vaca. No caso aqui, a presença do macho é para ele liberar esses feromônios. O corpo da fêmea vai detectar a presença desses feromônios e é mais um estímulo para estimular a maturação. Nós temos que lembrar que não é a qualquer momento que nós vamos fazer a aplicação. Para fazer a aplicação das fêmeas, elas têm que atingir um certo grau. Elas têm que atingir um certo grau de maturação. Tá? Esse grau de maturação é um conjunto de todos esses fatores que vão desencadear. Bom, vamos ao processo hormonal. Como é que isso funciona? O hipotálamo, tá? Ele é como se fosse um grande general, né? Um general de uma batalha, vamos dizer assim. Tá? Ele tem lá uma série de espiões. Os espiões são o fotoperíodo, os sais dissolvidos, temperatura, alimento, oxigênio, a presença do macho. Ele tem uma série de espiões que verificam se isso aqui tudo está de acordo. Tá? À medida que essas condições de fotoperíodo, sais e outros estímulos estão chegando num ponto ideal para aquela espécie, o hipotálamo começa a liberar um hormônio chamado GnRH, tá? Que é uma gonadotrofina. Essa gonadotrofina, esse GnRH, memorizem esse nome, nós vamos falar muito desse negócio aqui, já já vocês vão entender o porquê. O GnRH, ele vai atuar sobre a hipófise, tá? E a hipófise, à medida que ela vai recebendo o GnRH, ela vai liberando GTH2, não precisam se preocupar em decorar esses nomes, tá? O único nome que eu quero que vocês decorem aqui é o GnRH, já vou explicar o porquê. Ela vai liberar dois tipos de hormônios, o GTH1 e o GTH2, que vão fazer o quê? O GTH2, ele vai agir sobre os ovários e os testículos para que eles cresçam em tamanho. Não em tamanho de ovinho, tá? Depois vocês vão entender por que nós vamos estudar o tamanho do ovo e o tamanho do ovário. Vocês já vão entender qual é a lógica que tem por trás disso na seleção das matrizes para fazer a desova, tá? Esse hormônio GTH2, o que ele faz? Ele age sobre a pele do ovário, para que a pele cresça, para que a pele aumente de tamanho. Por quê? Simultaneamente a isso, a hipófise também produz um outro hormônio chamado GTH1, que vai para o fígado. E aqui nós temos uma coisa agora importantíssima, tá? O fígado, ele é o responsável em produzir a gema do ovinho, produzir o vitelo,
que é o que vai garantir a sobrevivência da nossa larva até que ela esteja em condições de se alimentar adequadamente, né? Inclusive ali surgiu a ideia do curso, quando um dia a minha esposa ofereceu Artemia para uma pessoa que inclusive está até fazendo o curso, e a pessoa não sabia como usar Artemia. Isso para mim foi tão chocoso, né? Estou mexendo com isso há muitos anos. Eu fiquei impressionado, tem uma pessoa que mexe com reprodução e não sabia usar Artemia, né? Depois eu fui conversando e fui ver que isso era mais normal do que eu imaginava, que isso para mim era tão natural que eu não imaginava que alguém fazia reprodução sem usar Artemia. Depois que eu fui descobrir que nem todos tinham esse conhecimento. Foi aí que surgiu a ideia de montar esse curso. Falei, poxa, mas se o pessoal não sabe usar, se alguns não conhecem, né, a importância da Artemia, da alimentação e tal. Eu não lembro se foi você, André, não me lembro agora. Aí eu pensei assim, poxa, mas então deve ter outras coisas que as pessoas também talvez não tenham conhecimento, né? Falei, eu vou organizar um curso. Eu gosto muito de mexer com isso, eu adoro trabalhar com aula, né? Então vamos trabalhar em cima disso. Mas voltando aqui, o que acontece com o fígado então? O fígado, ele vai pegar as reservas nutricionais da fêmea, tá? Nós vamos chegar lá, Roberto e André, pode ficar tranquilos, mas isso é um pouco mais para frente, a gente vai chegar nisso lá na tecnologia de reprodução, lá para agosto está previsto essa parte, que inclusive lá as aulas vão ser diferentes, tá? Nesse momento a gente vai fazer, até já conversei com a minha filha, que a minha filha é uma youtuber, né? Eu sou um cara velho, antigo, não sei mexer com essas coisas, mas aí eu pedi, até foi ela que me ensinou a usar ao vivo que a gente fez aquele dia, foi ela que me ensinou a fazer e tudo, eu não tinha nem noção de como é que funcionava isso, né? E aí ela já me deu umas dicas aí, disse que ela vai me ajudar, ela vai gravar, né, o processo de fazer uma reprodução com as carpas, com outros peixes, né, a produção da Artemia, então ela vai fazer um vídeo, um documentáriozinho. Isso que a danadinha só tem 10 anos, meu Deus, o que vai dar com essa geração, né? Tô ficando preocupado. Mas vamos lá, a gente dá um jeito, vai ter que dar um jeito de alcançar, né? Então o fígado, ele faz o quê? Ele coleta a nutrição que está no corpo da fêmea, que a fêmea estocou. Porque como é que isso funciona lá a nível de campo? Depois nós vamos voltar nisso, mas é importante que isso fique esclarecido agora. Nós vamos até às 21 horas, tá, pessoal? Eu estou falando bastante, mas não estou me perdendo em nenhum assunto. Fiquem tranquilos, é um assunto que vocês vão, já vocês vão começar a entender a relação de tudo que eu estou comentando aqui. Como é que isso funciona lá a campo? Né? Você fez a desova do peixe, digamos, lá em novembro, né? Bom, essa matriz, muito provavelmente, né, essa fêmea, ela volta para um viveiro de descanso, de repouso, ou de manutenção, não sei como é que vocês chamam, mas uma baixa densidade, com uma qualidade de água muito boa, com uma disponibilidade de alimento, que geralmente nessa fase elas não vão se alimentar muito bem nos primeiros 30 dias, mas porque ela passa por uma fase aí de recuperação, né, um processo assim. A gente tem que lembrar que quando a gente fala aqui em fazer desova, fazer reprodução, nós fazemos em 20 horas no laboratório, coisa que na natureza leva 1 a 3 meses. No laboratório a gente faz isso em 20 horas, às vezes até menos, dependendo da espécie. Então, imagina o gasto energético que isso provoca em cima da fêmea, no desgaste que isso provoca. Tá? Bom, fez a desova lá em novembro, você põe na manutenção, chegou em janeiro, por aí é a hora de começar a fazer a alimentação. Não adianta alimentar as fêmeas como alguns pensam, chegou agora em maio, junho, tem que dar uma caprichada na alimentação. Já foi, meu querido. O que você tinha que ter feito? Você tinha que ter feito lá em janeiro. Né? Desovou em novembro, você dá um descanso para a fêmea por uns 30 dias, segura ali na maciota, um pouco de alimentação, não adianta jogar muita alimentação para ela, porque o organismo dela não está em condições de digerir muita coisa. Tá? Passou 30 dias, aí você inicia um processo de alimentação, com uma ração proteica de excelente qualidade, de preferência, depois eu vou repetir isso, mas já vamos adiantando, alimento natural o mais possível. Quando eu falo alimento natural, eu estou falando assim, vocês vão arrepiar o cabelo agora, mas vamos lá. Carpa comum, carpa húngara, carne de frango. Frango, morei um frango lá, você tem um aviário lá por perto, uma criação de frango, pega o frango e fornece para tu ver. Rapaz, a bichinha chupa, fica só os ossos. Ela consome tudo. Você pode ter certeza que você nunca fez uma desova tão boa como você vai fazer com essa carpa. A carpa húngara, sim, a carpa comum. É isso mesmo. Ela come. E tem você vai ver que a cor dos ovos, a consistência, a textura desses ovos é totalmente diferente de quando você trata ela só na ração. Tá?
Depois a gente vai discutindo, tem uma série de truquezinhos aí que a gente foi aprendendo, isso não tem nos livros, né? Isso a gente foi aprendendo na prática, né? Essa do frango, por exemplo, para carpa, o meu pai tinha um aviário, eu tinha um dos meus laboratórios, os meus laboratórios foi na propriedade, na casa dele, e aquela situação, moleque, né? Dinheiro não tinha, o que a gente tinha dava para tocar, e eu não sei o que, eu tinha bagre africano junto com as matrizes de húngara, e eu jogava o bagre africano, jogava os frangos lá para os bagres africanos comer. E aí eu comecei a observar que quem realmente estava se alimentando do frango era a húngara, né? E aí eu fiz uns testes, separei as húngaras e comecei, mas aquilo você amara, você tira só os ossinhos, elas limpam completamente. Rapaz, eu fiz desovas de húngara naqueles anos ali como eu nunca tinha feito, em termos de quantidade, consistência, fecundação. É impressionante. Quanto mais alimento natural você conseguir fornecer, melhor é o resultado. Por quê? Ativa o fígado, tá? O fígado estando ativado, ele intensifica a produção desse negócio aqui, ó, vitelogenina. Por isso que a gente chama de saco vitelínico, tá? Aquele saquinho que a larvinha tem embaixo da barriga, onde é que está o alimento, que é a gemazinha que alimenta ela, tá? Essa é a vitelogenina, né? Quando ela está no ovo, ela chama vitelo. Quando ela está no sangue, ela chama vitelogenina. É um tipo de proteína que o fígado produz. Como o GTH2 já estimulou as gônadas a crescer de tamanho, ele ainda está fininho, mas está ficando comprido. Agora o fígado começa a produzir a vitelogenina, e essa vitelogenina, através da corrente sanguínea, é estocada nos óvulos agora. Tá? Imagina assim, para entender isso um pouco mais fácil. Imagina um navio de guerra. Imagina um avião bombardeiro. O general lá, o brigadeiro do ar, fez a investigação dele e descobriu que ele está pronto para atacar o inimigo. Tá, o clima, o tempo, o sol, né? Tá tudo pronto, tudo perfeito, melhor condição para atacar o inimigo. O que ele manda? Ele manda os bombardeiros decolar. Só que antes do bombardeiro decolar, já tem lá o major, o tenente, lá o pessoal da logística, já está carregando os aviões. Está colocando as bombas, está colocando tudo que precisa lá dentro do avião, abastecendo combustível, né? Chamando os pilotos. Não veio a ordem ainda do ataque. Eu jogava o frango inteiro mesmo. Né? Eles vão chupando e vão desmanchando. Que esses frangos de aviário, que lá no Paraná tinha muito frango, sei lá em Toledo, no Paraná. Aqueles frangos de criação, né, dos abatedouros, eles têm uma carne muito mole. Então eles arrancavam ali, o bagre ficando arrancando a couro e pedaço da carne, e a carpa húngara ia chupando aquilo inteiro. Às vezes você via uma nadando com o intestino na boca. Um negócio bem assim, esdrúxulo, né? Mas funciona. É um negócio que funciona muito bem. Não estou dizendo que vocês têm que jogar frango, não é isso, né? Só estou dando um exemplo aí. Mas a ideia é ficar mais próximo possível do alimento natural. Tá? Quanto mais próximo do natural você conseguir ficar, melhores são os resultados. Tá? Depois, na parte de tecnologia, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Olha, Glaucio, faz um teste? Eu acredito que sim. Tá? O tambaqui eu acredito que melhore, porque o que o bicho precisa nessa fase para ativar o fígado é proteína. Tá? Aí você fala assim, não, mas e a aração? O problema da aração, ela tem uma relação, para quem é zootecnista, não sei se tem algum no grupo aí, você tem uma relação custo-benefício, né? Quando o pessoal da indústria vai formular a aração, eles primeiro olham lá a programação linear, né? Para fazer a formulação da aração, primeiro eles vão olhar o preço. Eles vão fazer a mais barata possível. Vão jogar lá no computador, o computador faz os cálculos disso, aquilo e tal, porque isso que tem os eventuais substitutos, né? Aí depois eles vão ver a qualidade desse alimento. Tá? Eles vão ver, não, dá para fazer barato, só que pouco digestivo. Então nós temos que mudar alguma coisa aqui para melhorar a digestão e tal, né? Para aproveitar melhor. Então, não é feito para reprodutor. Me perdoe se tiver alguém no grupo que mexe com isso, mas essas rações não são feitas para reprodutores. Né? Uma ração de reprodutor ela teria que ser uma ração de alto desempenho, chamada. E são rações hoje, para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, o saco de ração é em torno de 45 quilos, por aí. Estou alimentando com farinha de ovos as matrizes, olha. Né? Esse tipo de coisa, tem que procurar alimento alternativo. Uma ração de alto desempenho aqui vai custar uns R$170 mais ou menos, uma saca de 25 quilos. Né? É uma ração difícil de achar, tá? Ela é mais comum em regiões que trabalham com trutas ou que trabalham com tanquerede, tá? A região que tem muito viveiro, onde a ração é para viveiro, onde tem algas, né, uma série de questões, geralmente não são rações de alto desempenho, tá? São rações com mais custo-benefício do que desempenho. Por isso que tem que partir para o alimento natural para você compensar.
André, o problema do sangue é que ele tem uma alta taxa proteica, só que ele é muito pouco digestível, tá? O sangue tem uma digestibilidade muito baixa. Ração de galinha por postura. Nesse caso, eu acredito que a ração de peixe ainda é melhor, tá? O que, na verdade, faz a diferença no caso da galinha da postura são os níveis de vitamina E que tem na ração, que no caso do peixe não funciona, tá? A ração de postura é o premix que faz a diferença, não é a ração propriamente dita. Só que esse estímulo para as aves, ele é um processo luz, vitamina E. Tá? Para peixe, não, esse estímulo não é muito bom. Ele não é através da vitamina E que ele acontece. Então, eu acredito que não vai ter resultados muito significativos, né? Não em relação a uma ração de peixe comum, né? Em termos de ração, hoje seria a ração de truta que eu recomendaria para vocês. Eu sei que isso é difícil de achar, porque truta não é para quem quer, é para quem pode, né? Truta tem que ter uma condição geográfica específica, né? Você tem que ter altitude, você tem que ter água limpa, você tem que ter uma preservação ambiental em redor, senão você não tem água em condições. Mas em regiões onde você tem truta próxima, a ração de truta é o que nós temos de melhor hoje, vamos dizer assim, em termos de rações. Não tendo acesso a esse tipo de ração, estudar a biologia do bicho e tentar atingir um alimento proteico digestível. Tá? Vitamina C ajuda, né? Isso é uma coisa que nós vamos discutir depois quando eu falar a parte do manejo alimentar. Vitamina C é importante por causa das larvas, principalmente em tilápias, né? O pessoal, eu não sei como é que está hoje, mas uns 5, 8 anos atrás, o pessoal descuidava muito aí da questão da vitamina C. Uso aqui a ração para truta e desculpe, William, o que significa grit? Não... E é grito, eu acho que na hora de digitar ali acabou não saindo certo. Tá. Resultado, sim. Não, isso aí, a ração de truta, ela é uma ração sempre de alto desempenho, ela é cara, né? Ela não é uma ração barata. Mas porque truta tem que ser ração de alto desempenho, senão a truta não desenvolve, né? O metabolismo dela, apesar de ser um peixe, é muito diferente dos outros peixes, né? As rações de truta sempre são de alto desempenho. Mas depois nós vamos falar um pouquinho melhor dessa parte. Deixa eu concluir aqui a parte do vitelo. Tá? Então, ativando o fígado com alimento proteico, né? Vamos resumir a isso. Corimba, sim. É uma opção, né? Tem que ficar perto do natural. O pirarucu, eu estou preparando um materialzinho específico para a gente discutir depois. O fígado ativado, ele produz a vitelogenina, tá? Essa vitelogenina vai para as gônadas. Das gônadas vão sair os gametas, os óvulos e o esperma, tá? Agora vamos lá, vamos entender o processo aqui de indução hormonal. Quando a gente fala de aplicar hipófise, tá? A hipófise que a gente aplica, prestem atenção, ela não age sobre a hipófise do peixe, tá? A hipófise que a gente aplica, ela vai atuar sobre o fígado e sobre as gônadas, tá? O que ela faz? Ela corta o caminho aqui, ó, o GTH2 e o GTH1. O que está acontecendo? O peixe que você está induzindo, o hipotálamo, que é o grande general, ele não está dando ordem lá para o sargento fazer o ataque. Ele fala assim, deixa tudo preparado, deixa o ovinho crescidinho, mas não desenvolve ainda não, tá? Espera um pouquinho, porque ainda tem uma coisa aqui de chuva, frio, estresse, fotoperíodo, não sei, alguma coisa está impedindo. Como é que ele impede isso? Produzindo dopamina, tá? Como é que funciona o processo hormonal? Isso é uma coisa fantástica, né? Isso é um negócio... O hipotálamo, ele produz GNRH e dopamina. Só que a dopamina, ela inibe o GNRH. Olha que coisa fantástica, né? Dependendo dos estímulos, o hipotálamo produz ou o inibidor, que impede o desenvolvimento, ou ele produz o ativador, que é o que estimula. Quanto mais estímulos tiver, mais ativador, no caso aqui GNRH, né, no caso do hipotálamo aqui, mais GNRH, menos dopamina. Quanto menos estímulo tiver, menos GNRH, mais dopamina. A hipófise só reage pelo GNRH. Para que a hipófise reage, tem que ter uma alta concentração de GNRH no corpo. Só que aí o que acontece? Aí vem a hipofisação, né? O ser humano é um bicho danado, né? A gente descobriu isso
que a gente faz? A gente pega a hipófise de um outro peixe, geralmente a carpa comum, tá? E aí a minha esposa que não me ouça, né? Mas não é só a hipófise de carpa comum, existem N espécies que podem ser doadores de hipófise. Você coleta essa hipófise no momento em que ela tem altos níveis de GTH2 e GTH1, e aqui tem um segredo na coleta. Nós poderíamos aqui em Santa Catarina, por exemplo, ter muita produção de carpa aqui, a gente poderia, sem problema nenhum, fazer comprar as carpas, extrair hipófise e fazer a produção, né? Só que o que acontece? Como nossos invernos não são tão rigorosos, a água não chega a 8, 4 graus Celsius, a concentração de hormônios é baixa, tá? Então você vai aplicar a hipófise, ela não vai agir muito bem, ela não tem concentração suficiente para ativar o fígado ou para fazer o crescimento das gônadas. A hipófise, para ser boa, ela tem que ser extraída no final do inverno, antes de começar a primavera. O peixe tem que passar pelo menos 45 dias, 60 dias a uma temperatura abaixo de 10 graus. Peixe maduro, tá? Ele tem que passar um tempo numa temperatura baixa, abaixo de 10 graus Celsius. Por quê? Ele entra em latência, ele praticamente não nada nessa temperatura, no caso aqui vamos dizer as carpas, né? Que são as mais utilizadas. Nesse meio tempo, a glândula, a hipófise, ela está produzindo GTH2 e GTH1. Ela só não libera no sangue, mas está guardada aqui. Por quê? Quando vier uma grande massa de GNRH, a hipófise vai lançar isso de uma vez só na corrente sanguínea. Por isso que a gente tem que fazer a captura dessa carpa, né? Como exemplo, a gente tem que fazer a captura dela no final do inverno, início da primavera, em regiões temperadas. Não adianta produzir carpa húngara, carpa comum, para tirar hipófise no Mato Grosso, em Goiás, no Pará, Rondônia, né? Nem pode ter lá por causa da questão ambiental, mas sei lá, Pernambuco, né? Sergipe. Você vai dizer assim, não, mas eu tirei aqui e deu certo. Não, pode ser, funciona algumas vezes, né? Tem a questão do peixe que você tira, tem a questão do peixe que você aplica, tudo isso é variável. Mas uma hipófise de qualidade, para você pôr o teu nome, né? Em cima, você tem que ter certeza de onde ela está sendo produzida, né? Nós temos hoje, por exemplo, um fornecedor de hipófise, né? Que é um pessoal ali de Bangladesh, que tem um clima tropical, muito parecido aqui com Paraná, São Paulo, é mais ou menos o mesmo clima. Eles vendem uma hipófise muito barata. Você entra na internet lá, te cai o queixo, né? Você olha e fala, nossa senhora, mas que barato isso aqui, sei lá, acho que é R$400 a grama, R$300 a grama. Né? Aí você vai falar assim, nossa, mas o povo está vendendo a 1.000 e pouco. Mas não é essa hipófise que é vendida aqui. Tá? Essa hipófise que eles produzem em Bangladesh, para você ter uma ideia, eles aplicam 7 a 10 miligramas por quilo. Tá? Por quê? É uma hipófise produzida de carpa comum, só que em região tropical. Isso significa o quê? Ela tem uma baixa concentração de hormônio, por isso que eles vendem mais barato, porque eles sabem disso. Para eles lá serve. Né? Por quê? Basicamente o que eles produzem? Panga e bagre africano. Para quem já mexeu com bagre africano, panga eu não tenho muita experiência, eu só fiz uma brincadeira uma vez aqui, não posso falar isso senão eu vou preso, né? Porque aqui em Santa Catarina diz que eu vou me prender se eu mexer com panga aqui, eu quero ver ainda, mas se eu for preso um dia é porque eu mexi com panga. Tá me ameaçando aqui, eu quero ver isso, ainda vai ser divertido esse negócio. Mas o bagre africano eu mexi muito, o bagre africano, se a fêmea tiver madura, com 2,8, 3 miligramas, não é minha, é da minha esposa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só indiquei um fornecedor para ela, só isso. Como a hipófise boa, o bagre africano com 2,8, 3 miligramas, uma dose só, ele já desova. Né? Eles trabalham com 4,8, 5,5 lá, com essa hipófise. Então, assim, ela é mais barata, só que a eficiência dela é muito baixa. Né? Para você ter esses hormônios, a carpa tem que ficar numa temperatura abaixo de 10 graus Celsius durante no mínimo 45 dias, que é o tempo que ela precisa para sintetizar esse GTH2 e o GTH1, tá certo? E aí você extrai a hipófise, ela vem com uma alta concentração de GTH1 e GTH2. Quando você vai aplicar, ela engana o corpo. Né? A gônada, que é o ovário e o testículo, e o fígado, eles vão pensar que é a hipófise do corpo do bichinho, mas não é. É uma hipófise de fora que você injetou.
tá certo? Essa é a função da hipófise. E aí tem os hormônios sintéticos, né? Depois a gente vai passar tabelas, dosagens, né? Depois vamos discutir bastante essa questão de hipófise, custos, inclusive, né? Os hormônios sintéticos, hoje nós temos no mercado mundial, tá? Dois hormônios, a base de GnRH, tá? O que o GnRH faz? São dois hormônios sintéticos, tá? Esses não são hormônios naturais, não é que nem hipófise de carpa, que você faz a desova lá, o bichinho bombeou, morreu, não sei o que, você passa a faca e joga na brasa e assa o bichinho. Quando você aplica hormônio sintético, você não pode fazer isso, tá? Porque o GnRH, ele é de todos os vertebrados, inclusive o ser humano, tá? A dosagem que a gente aplica no peixe é muito pequena, mas se você fizer o consumo rotineiro de peixes que você aplicou com GnRH, estou avisando isso antes de falar de como ele funciona, para deixar isso claro. Ele age sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino, tá? Então não é um produto para você aplicar no peixe e consumir o peixe. Para você consumir o peixe tem que ter uma carência de 21 dias, pelo menos, tá? O que ele faz no ser humano? No caso, se você comer várias vezes, durante várias semanas, vários meses, os peixes tratados com GnRH, no caso do homem, ele atua sobre o tamanho, ele provoca uma atrofia testicular. Ele diminui o tamanho do testículo, tá? E no caso da mulher, ele desregula completamente o ciclo menstrual, né? Tem ovulação junto com a menstruação, vira um caos, né? E é um efeito que pode durar de 9 a 12 meses para o corpo conseguir se regularizar de novo. Tem que tomar cuidado com esses produtos, tá? Tá certo que a dosagem que a gente aplica é ridícula, é muito pequena, mas sempre existe o risco. Então, deixar isso muito claro. Mexeu com o hormônio sintético, tem que lembrar que ele também tem efeito sobre o corpo humano. Morreu a matriz, tem que incinerar ela, tem que queimar ou fazer algum procedimento aí que nem um cão, alguma coisa não vai comer, porque tem efeito sobre ele também, tá? Não é algo assim que tem que ter medo, mas tem que ter um certo cuidado, tá? Não é uma coisa que pode brincar com isso, não. Eu estaria sendo um profissional irresponsável se eu não advertisse sobre isso, tá? Como é que funciona esses GnRH? Hoje nós temos no mercado o Ovopel, que é o único fabricante que existe no mundo, é uma patente que é da comunidade europeia. Isso foi desenvolvido na Hungria, tá? Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho hipófise da Hungria. Mentira, né? A Europa não extrai mais hipófise já faz muitos anos, faz eu acho que 8 ou 12 anos, que a extração de hipófise já foi proibida porque há um parecer técnico. Lá na Europa eles têm um problema com as carpas, eles têm um vírus que chama herpes não sei o que. É um vírus que dá nas carpas e provoca a morte das carpas. Como eles têm uma produção muito grande de carpas, principalmente no leste europeu, os países que eram a antiga União Soviética, a comunidade europeia proibiu a extração e venda de hipófise, porque seria uma forma de espalhar a contaminação, né? Você pegaria a hipófise de um peixe que talvez está com a doença, mas não manifestou, processa, o vírus não morre no processamento, a chance de morrer é pequena, aí você aplica um outro peixe com essa hipófise e acaba espalhando a doença, né? E ela não tem cura, é um vírus, né? E uma vez instalada, você não consegue eliminar. Então, em função disso, foi desenvolvido por uma universidade húngara, por um grupo de pesquisadores, alguns até andaram aqui pelo Brasil, aqui no sul, principalmente, o pessoal chegou a conhecer, eu não cheguei a conhecer, mas eu conheço pessoas que conheceram, os húngaros, eles desenvolveram um processo de reprodução a partir de um tal de Ovopel, né? O Ovopel, ele é feito a partir desse GnRH, tá certo? Lembrando, só existe uma fábrica no mundo, que é na Hungria, perto da cidade de Budapeste, tá? Que hoje é responsável, é um tal de Baslak, né? Não existe outra fábrica de Ovopel no mundo, porque a comunidade europeia comprou a patente da comunidade europeia por mais uns 25 anos, se eu não me engano. Eles são os donos da patente, eles não permitem produção em grande escala para fora da Europa. Ela é um hormônio específico para a Europa, eles não querem que isso saia de lá. Mas a gente deu um jeitinho, não posso falar aqui, vai ficar gravado, né? Mas a gente deu um jeitinho, conseguiu, né, trazer isso. Todo ano a gente vai conseguir um pouquinho, né? É um hormônio muito bom, tá? O que ele faz? Esse Ovopel, que é um tipo de GnRH, ele age direto sobre a hipófise, esse processo é mais natural, tá? O que eu quero dizer com isso? O GnRH, ele vai atuar, você injeta ele no sangue, ele já vem com o antidopamínico, tá? Ele já vem com substância para inibir a dopamina do corpo, porque
Por que o peixe não está desovando? Porque ele tem baixo GNRH, porque ele não desova sozinho, né? Ele tem baixo GNRH e alta dopamina. Quando você aplica um Ovopel ou um Ovaprim, que é a versão chinesa do Ovopel, só que daí ele é líquido, né? O Ovaprim, na verdade, é fabricado, a fórmula original é do Canadá, mas os chineses são danados, né? Eles descobriram a fórmula e estão replicando, né? Vendendo muito mais barato o mesmo produto. Ele já vem como antidopamínico. O que é isso aqui? Inibe, né? Impede que esse negócio corte o efeito, só que daí ele age sobre a hipófise do próprio peixe, que vai produzir o GTH1 e o GTH2, tá certo? E o processo é muito mais natural, você perde menos fêmeas, você tem menos mortalidade, etc, etc. Eu já estou encerrando, tá, pessoal? Só mais uns 2 minutinhos, daí eu já encerro aqui. Tá? Infelizmente não vou poder passar tudo que eu queria, acabei me estendendo, mas o assunto é extremamente importante. Não adianta a gente discutir propagação sem entender esse processo todo aqui. Aqui está o segredo, né? Aqui está a biologia do negócio. O que acontece está aqui, ó, né? Bom, aí o que acontece? Quando você usa esses GNRH, você tem um efeito sobre a hipófise do peixe. O que a hipófise do próprio peixe entende? Que foi o hipotálamo que deu ordem para iniciar o processo de maturação. Com isso, o processo é mais natural. Qual é o problema hoje? Nós não conhecemos as dosagens, tá? Inclusive o rapaz lá, o Balax, né, que é o responsável pela fabricação do Ovopel, ele nos cede uma certa quantidade por ano, né, que ele pode legalmente nos ceder, só que em troca ele pede que a gente informe os resultados. Por quê? Eles têm interesse no nosso mercado aqui da América do Sul, né, mas eles precisam melhorar o efeito. Não que ele não seja bom, para quem já trabalhou com Ovopel, não vi ninguém falar mal até agora. O Ovopel, não o falsificado. Eu já fui vítima, já comprei o falsificado e achava que não funcionava. Agora que eu tive contato com o verdadeiro, que eu vi a potência do negócio. Ele funciona e funciona muito bem. Tá? Mas ele ainda não está numa concentração ideal para os nossos peixes tropicais. Ele vem formulado para as carpas e para o bagre africano, para o clárias. Para quem não sabe, a Hungria, lá no meio da Europa, inverno com gelo de meio metro, 2 metros, um dos maiores produtores mundiais de clárias, tá? Uma coisa quase inacreditável, né? Só essa empresa do Ovopel fornece em torno de 60% dos indutores para desovar bagre africano na Europa. Uma produção gigantesca lá, né? No meio do frio, né? Um negócio que não dá para entender. E nós aqui proibindo esse bicho, né? Dizendo que não pode, não sei o quê. Bom, deixa para lá, não vou entrar nesses detalhes. Ok? Então o processo funciona dessa forma. Tanto o Ovaprim quanto o Ovopel, eles são GNRH, vão agir sobre a hipófise do peixe, que por sua vez faz todo o processo natural como se tivesse uma piracema. Né? Quando aplicamos hipófise, a hipófise do peixe não está ativa, né? Tem muita dopamina ou pouco GNRH, uma das duas. O que a gente faz? Injeta uma solução contendo os hormônios da hipófise de outro peixe, mas que funciona da mesma forma. Tá certo? E aí sempre lembrar da extração aqui. Essa hipófise não pode ser extraída de qualquer peixe, de qualquer forma. Para ser efetiva, para ter um bom funcionamento, você tem que ter certeza de como essa hipófise é extraída. Tá? Nós vamos acabar voltando nisso daqui depois, quando mexer com a reprodução em si. Deixa eu só ver se eu tenho um slide complementar disso daqui. Sim. Eu acredito que vocês devem estar vendo a mesma coisa que eu. Isso aqui é uma foto de um ovo de piracanjuba, tá? Com aumento de 1.500 vezes, tá certo? A unidade de medida aqui, ó, 10 micra, esse risquinho aqui, ó, é 0,01 milímetro, né? Pega 1 milímetro, divide em 1.000 partes, esse tamanho aqui é 10 micra, é menor que um fitoplâncton, para vocês terem uma ideia. O fitoplâncton é 20 a 25 micras, né? Bom, aqui tem a parede celular, sabe, bolinha? Isso. Essa parte aqui é a parede, né, que está o C, né? É a parede celular. Lembra que eu mostrei na outra aula os furinhos, ó? Na semana passada, mostrei uma casca da piracanjuba, só que mais próxima, né, com acho que 7.000 vezes de aumento, se não me engano. Está lá na gravação, o pessoal que não acompanhou na outra aula, está na gravação da aula anterior, eu vou postar de novo a gravação, que eu deletei o chat lá do grupo, eu vou postar de novo para quem não acompanha poder acompanhar. Tá vendo esses pequenos furinhos aqui, ó? É por ali que vai passar o oxigênio, vai sair o gás carbônico, né, que vai manter o ovo vivo. Essa aqui é a casquinha do ovo. Aqui, ó, estão vendo uma letra V? Esse V é de
vitelo, são os grânulos de vitelo, são os grãozinhos de vitelo, é isso que vai ser o alimento da larvinha enquanto ela não está se alimentando, enquanto ela é embrião dentro do ovo, e depois quando ela nasce, 1 dia, 2 dias, dependendo aí da espécie, às vezes até um pouco mais, dependendo da espécie, é desses grãozinhos que ela vai se alimentar, ela vai absorver, são saquinhos com proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais, tá tudo misturado aqui, chama vitelo, é tipo uma geleia real, vamos dizer assim, né? Um alimento quase perfeito, da onde as larvas vão absorver e crescer. Isso aqui é um ovinho de peixe, para quem já fez os ovos, pode imaginar do que eu estou falando, né? O ovo de peixe ele é uma coisa ridiculamente pequenininha. Aqui nós estamos vendo a grossura da casca do ovo, né? Então imagina a capacidade, isso é um microscópio eletrônico, isso são materiais que são basicamente do meio acadêmico, né? A nível de produtor, dificilmente a gente vê isso, e ó, o que a gente está permitindo aí para vocês, né? Então, essas bolinhas aqui são bolinhas de energia, vamos dizer assim, né? É onde é que está concentrada todo o alimento. Ok, já deu 9 horas. Deixa eu só ver aqui, eu acho que tem mais um slide complementar àquilo. Sim, também da piracanjuba, no caso aqui, piracanjuba, isso mesmo, Bricon urbinianus, né? Aqui, gente, é o ovário, 350 vezes de aumento, ou seja, o outro era 1.500, né? Esse aqui é 350, ou seja, menos aumento, tá? O que vocês estão vendo aqui? Antes de tentar entender essa figura, imaginem um cacho de uva. Consegue imaginar um cacho de uva, o raminho, cada raminho levando para uma bolinha, essa bolinha é uma casquinha e dentro está o que a gente consome, que é a uvinha em si. Isso é o ovário. Isso é o ovário em estado final de maturação, é o que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso aqui são os raminhos, né, o que liga no cacho. Essas bolinhas são as células túrcicas, os folículos também conhecidos, né? Isso aqui é um saquinho, dentro dele está o óvulo. Tá? Conseguem ver aqui mexe, mouse. O mouse está querendo parar, ele está ficando cansado já. Vejam aqui, ó. Essa linha aqui é uma veiazinha, um capilar, que liga lá dentro no ovário. Dentro do ovário, não, desculpe, no ovócito, né? Tá a informação lá dentro. Quando o fígado produz a vitelogenina, ela vem por dentro dessas veiazinhas aqui, ó, e vai abrindo os raminhos, né? Cada raminho vai para um ovinho, para um saquinho desse, dentro do saquinho desse tem o óvulo. Quando nós aplicamos, deixa eu só confirmar se o próximo é da aplicação do hormônio. Vamos lá, isso. Agora aqui também da piracanjuba, mas é um ovinho só. Né? Aqui já aumento de um ovinho só 75 vezes. Ali para baixo liga no cachinho, né? Tem um monte dessas bolinhas. Isso aqui é um saquinho, aqui dentro está o óvulo, que é o que nos interessa. O que a hipófise faz? O que o ovopel faz? O que o ovaprim faz? 90% do trabalho dele, 90% do trabalho dele opa, chegou o pessoal aí do sul de Santa Catarina, o Fausto, tranquilo, Miguel, tá tranquilo. O importante é participar, a aula está sendo gravada, depois a partir de amanhã eu já tenho acesso à gravação, aí eu já posto no grupo lá, vocês podem acompanhar, quem quiser rever também, fica à vontade, tá? Tranquilo, Fausto. É bom, o importante é que você tá aí, tá bom? O que vai acontecer com a hipófise? Eles vão rasgar isso aqui, ó, tá? Quando tiver plenamente formado, acontece a dissolução dessa pelezinha aqui, ele vai abrir nessa porção aqui, ó, e o ovinho cai fora. Ele fica dentro da cavidade, é o momento da desova, que tecnicamente a gente chama de ovulação, que é o momento em que todos esses saquinhos rasgam e essas bolinhas ficam soltas dentro do ovário. Para quem já mexe com reprodução, é aquela hora que você pega a fêmea na mão, né, as capim gostam de fazer isso, né, cabeça grande também, principalmente a capim, você pega ela na mão, parece que não tem nada, quando você vira ela de lado, tira da água, ela solta o esguicho, né, de ovos, é porque ela já fez a ovulação, né. O pacu também gosta de fazer isso, o bichinho da tambaqui, eu mexia muitos anos atrás, o tambaqui é mais tranquilo, né, ele não é tão estressado, é mais fácil de trabalhar. Você consegue tampar a papila na hora de tirar ou faz a sutura, né. Mas o que aconteceu aqui? Isso aqui rompeu, o ovinho está no ovário, uma leve contração muscular, o óvulo é expulso, tá? Beleza, por hoje tá bom, né? Se eu não estou enganado, fecha aqui, beleza. A gente continua depois na quarta-feira, nós continuamos aqui, eu faço uma rápida revisão,
E a gente continua aqui do slide 22, eu vou deixar gravado aqui para eu saber onde é que é. Para a gente falar aí da biologia reprodutiva dos peixes. Aí nós vamos entender aquela história do GTH1 e GTH2, aqueles dois hormônios produzidos no fígado, né? Eles estão associados. Eu só vou passar rapidinho aqui para dar o gostinho, assim, né? Já que hoje o público tá bom, né? A hora que a gente vai trabalhar na quarta-feira, então. Tamanho dos ovos, ali a vitelogênese de novo, né? A produção do vitelo. Nós vamos ver, é bem rapidinho, só para dar o gostinho, para vocês ficarem curiosos, né? Como é que o ovário vai crescendo em comprimento, depois ele cresce em tamanho, isso aqui no caso é de um pintado, né? Eu usei o pintado como exemplo aqui. Aqui ele está pronto para ser aplicado. Tá? Aqui agora já em repouso, não apareceu ainda. Vai aparecer já. Aqui pelo tempo de gravação também o computador está ficando lento que ele tem que salvar. Isso, já em repouso, né? Aqui no caso já é esgotado, perdão. Ele já pós-desova, né? Já aconteceu a desova. Isso a gente vai discutir na quarta-feira agora. Tá? Depois vem as tabelas, o tamanho do ovócito para selecionar as matrizes, né? Daí a gente insere essa parte. Aí de. Eu tinha previsto mais esses 4 slides, mas chega. Por hoje tá bom, eu já estou cansado, vocês também. É muita informação, né? A gente volta então na terça-feira com a parte final disso aqui. E tem mais uma parte, então, que são as tabelas, gráficos de seleção das fêmeas. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Desculpe se eu falo bastante, vocês também não me interrompem, né? Vocês não fazem pergunta, muito pouquinho, daí eu vou falando, né? Eu gosto de falar disso. Mas, para quem quiser depois reassistir, para quem depois quiser, agora que eu vi Glaucio, não é barato e não se acha fácil. Sim, era ação de coisa, né? Para quem quiser assistir depois de novo, para recapitular alguma coisa, vou postar também esse conteúdo, esses slides lá no grupo do Telegram, tá? Para vocês acompanharem, para vocês poderem fazer um arquivo, né? Poder ter isso em mãos, ok? Pessoal, tranquilo? Obrigado a participação, por hoje era isso. Desculpe se eu falo muito, vocês têm que me interromper se eu viajo na ideia do negócio, tá bom? Até quarta-feira, 19 horas, tá? Voltamos aqui para fazer a discussão. Abraço. Boa semana de trabalho a vocês aí. Tchau, tchau.